Lucas Lima, Romisson e Lucas Tocantins. A dupla de ataque Silvinho e João Carlos. Claro, todos os detalhes mais tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos. Grande Pedro Ramiro estará nas reportagens com a narração do Rogério Assis e os comentários do Rafael Oliveira. A base do time é a mesma do ano passado, Zaidão. Lucas Tocantins, aí você tem o Romisson, o Rodrigo Souza, o goleiro é o mesmo, Alex Alves, e o treinador, mais um ano à frente do São Bernardo. São Bernardo bateu na trave para subir para a Série B no seu primeiro ano de Série C, né, meu caro Zaidão? Seria um negócio espetacular, né? Faltou um golzinho só no quadrangular final do ano passado. Não há dúvida, espetacular, campanha brilhante e você percebe, Pretzel, que não são campanhas aleatórias. Quando você pega, claro que uma vez ou outra, um ano ou outro, você tem uma campanha ruim, como aconteceu há 2 anos com o Novo Horizontino. Mas o que você percebe em Novo Horizontino, Mirassol, Botafogo de Ribeirão e agora no São Bernardo, é que não são campanhas circunstanciais, ocasionais. Ah, teve um ano bom, nossa, olha só, conseguiram montar um time legal. É um trabalho estruturado. E acho que com todas as dificuldades o Água Santa vai na mesma direção. É que o Água Santa enfrenta esse problema que você mencionou, não é? De jogar 3 meses, 4 meses e ficar parado. Isso é terrível. Isso arrebenta com as finanças, você não tem receita, não tem nada. E isso mostra a incompetência da CBF que você mencionou lá no começo do Concentração. E não fazer 8, 10 divisões do Campeonato Brasileiro e fazer esse pessoal jogar o ano inteiro. Quer manter os estaduais, até porque vão manter, as federações garantem a existência dos estaduais e a CBF precisa das federações. Mas dá para fazer isso. Fazer os estaduais e fazer 8, 10 divisões nacionais. Claro que dá, não é? Claro que dá. Claro. Não fazem porque não querem. Exatamente, não fazem porque não querem, né? Estão em andamento agora também jogando Bragantino e Botafogo. Bragantino e Botafogo no Campeonato Paulista. Deixa eu ver aqui, só para ver. Em seguida informa. Tá 0-0. 0-0 neste... Não, ainda não. Daqui a pouco eu confirmo aqui. É que tem... Eu peguei uma outra imagem. Tem gol no Rio, hein, pai? Tem gol no Rio. Gol do Júnior Santos, Botafogo 1, Sampaio Corrêa 0. Você vibrou muito, Zaidan, com esse gol ou não? Rapaz, eu fiquei com pena do goleiro, porque ele foi para fazer a defesa, foi uma cabeçada do Júnior Santos. E quando ele espalma, ela acaba indo direto para a rede. Ele acabou se posicionando mal, espalmou mal, né? Foi felicidade do goleiro. Mas o Botafogo tem de ganhar, porque perdeu do Boa Vista, né? Imagina se ele não ganha hoje jogando no Engenhão contra o Sampaio Corrêa, que é um clube novo, né? Clube de Saquarema. Aliás, o Boa Vista também é de Saquarema, né? Boa Vista também é. Mais um time de Saquarema disputando o campeonato carioca. Vendo aqui, mano. Aqui eu tô buscando aqui algumas coisas do Bragantino e do Botafogo de Ribeirão Preto. Tá 0-0, 10 minutos do primeiro tempo nesse momento lá em Bragança Paulista. Só para pegar a tua opinião, Zé, a respeito das forças. Palmeiras é a primeira força? Repita, Pretzel. Palmeiras é a primeira força do Paulista? Ah, o melhor time de São Paulo. Certo. O melhor time de São Paulo. São Paulo é a segunda? São Paulo é a segunda. São Paulo hoje tem um elenco melhor que o do Corinthians. A terceira força é o Bragantino ou é o Corinthians? Ou é o Santos? Corinthians. Pra mim é o Corinthians. Na frente do Bragantino, tu achas? À frente do Bragantino, eu acho. O Bragantino à frente do Santos? Sim, o Bragantino tá na Série A, né? O Bragantino tá na Série A. O Santos remontou o time. É um time, pra mim, bom pra Série B. Não acho que vai ser essa mamata que estão dizendo, não. Já subiu. Opa, não é assim não, cara. Não é assim não. Quando é que você começar a jogar com Vitória, Sport, Paysandu, Amazonas, é brabo, é brabo. Não, Vitória subiu. Mas você jogar com Sport, Coritiba, é dureza. Eu tenho escutado coisas que o Santos vai subir com o pé nas costas. Aonde? Não, calma aí, pessoal. Eu acho que sobe, mas é só um achar mesmo. E eu acho que vai subir. Eu também vai subir em terceiro ou quarto pra mim. Acho que não vai ser campeão, não. Porque o Curitiba pra mim vem forte. América Mineiro vem forte. O América tá com um treinador jovem, é o Cauê Vieira, que tava no Inter como auxiliar. Ele virou treinador. Estreou com uma vitória de 6-0 contra o Pouso Alegre. 5 gols do Mastriani.
Que deve ir para o Atlético Paranaense. Exatamente. Né? Então o América está começando a perder jogadores, mas a Série B vai ser outro tipo de time, né? O próprio Santos, eu não sei se esse elenco atual ele não vai ter acréscimos para a Série B e saídas de jogadores também, não sei. Para o Paulistão, talvez esse elenco ele fique definitivamente. Vamos aguardar o que o Fábio Carille pretende. Até o Carille já deixou meio no ar isso. Para a primeira parte esse elenco tá bom e tal, depois tem a Série B. Então a gente vai aguardar um pouquinho. Mas subir com o pé nas costas, o Santos vai ter que jogar bola. Tem o Sport mais um ano. Você tem o Avaí que vai vir melhor esse ano. Você tem os próprios times paulistas que sabem como jogar contra o Santos. Botafogo, Ponte Preta, Guarani, Mirassol, Novo Horizontino e Ituano. Ah, mas é bom que o Santos não tem muita viagem. Sim, mas vai enfrentar 2 vezes 6 equipes que sabem jogar contra o Santos, que jogam contra o Santos a vida toda. Então, muita calma, realmente muita calma, que vai ser uma Série B, na minha opinião, bastante equilibrada nessa temporada de 2024, com transmissão total da TV Bandeirantes e também da Rádio Bandeirantes. Bruno Milhozzi, teu último destaque antes de abrir a jornada com Ulisses Costa. Diga lá o ambiente aí no Morumbi, Bruno Milhozzi. Vamos lá, Pretzel, já vai lotando aqui o estádio do Morumbi, presença legal do torcedor do São Paulo, mesmo com a chuva que agora começa a dar as caras, mas ainda não caiu aquele toró que é esperado pelas nuvens escuras que pairam sobre o céu do Morumbi neste momento, Pretzel. E alguns destaques dessa equipe do São Paulo de muitas alterações, porque o Eric é ausência, o atacante que é liberado, um dos reforços do São Paulo para a temporada, não está nem nos bancos de reservas, teve um probleminha muscular ali e ficou também de fora dessa relação, outro que poderia ser testado, né, titular, antes dessa sequência do São Paulo, que é decisiva. Depois desse jogo contra a Portuguesa, pega o Corinthians em Neoquímica Arena e depois vai para BH decidir a Supercopa do Brasil. Pretzel. Confirma o Banco do São Paulo, então, por favor, para quem está se dirigindo ao Morumbi nesse momento. O Banco de São Paulo. Vamos lá, com mais ausências também, né? A gente tem o Rames, segue fora, o Lucas também, Rafinha. Pois é, o Rames ainda não jogou em 2024 e não será hoje que o Rames vai jogar aqui no Morumbi. Banco do São Paulo, banco do Carpini tem Rafael, Ferrarese, Diego Costa, Rodriguinho, Alisson, Wellington Rato, Pablo Maia, Moreira, Juan, Patrick, William e Ferreirinha. As alternativas para Thiago Carpini. Muito bom, meu caro Bruno Milhozzi, que daqui a pouco vem para a transmissão com Ulisses Costas no comando. Comentários do Cláudio Zaidan e no plantão o Felipe Melo. A gente volta no intervalo inteligente, sempre com muito conteúdo. Sinal marcando 5h30, a concentração fica por aqui. Fiquem conosco, grande transmissão para São Paulo e Lusa. Até mais. Termina aqui, concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, o brilho não para. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br/Bandeirantes. Para Flu,
Parafu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço! Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Uma ótima tarde para você. Já estamos aqui no Morumbi, aonde o time do São Paulo enfrenta a Portuguesa Lusa Veneno. São Paulo e Portuguesa já para você no microfone. Ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. O tricolor do Morumbi juntamente com a Portuguesa já no campo de jogo, fazendo aquecimento. A bola vai rolar já no Morumbi. Jogão de bola que você confere no microfone. Ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Em AM 840, FM 90.9 e também FM estendida 86.3. É a faixa de FM estendida para você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aqui em Morumbi, São Paulo e Portuguesa vão jogar. E o futebol da Bandeirantes a partir de agora começa a girar. Os repórteres Bandeirantes trazendo todas as informações desse jogão de bola. O destaque é primeiro vem do tricolor do Morumbi. O São Paulo é com você. Alô, Bruno Miliose. Um abraço para você. Boa noite, Miliose. Fala, Ulisses. Boa tarde, né, Bruno? Boa tarde, mas o céu tá escuro, viu? Tem uma nuvem escura que paira sobre o Morumbi e daqui a pouco deve chover bastante nesse duelo, que é um clássico do futebol paulista entre São Paulo e Portuguesa, e a equipe do tricolor que tem a volta de um dos principais personagens dessa equipe, uma das referências técnicas da zaga tricolor. Arboleda volta a jogar em 2024 pela primeira vez, começando entre os titulares o zagueiro equatoriano Ulisses. O futebol da Bandeirantes destaca a Portuguesa e a Lusa. Como é que vem pro jogo, Bruno? Fala da Portuguesa que tem uma campanha de destaque até aqui no Campeonato Paulista, apesar de uma vitória e uma derrota. Estreou com 3-2 sobre a Inter de Limeira. Tem o melhor ataque junto do São Paulo, com 4 gols em 2 jogos, buscando uma vaga na Série D. Essa é a missão da Portuguesa e quer voltar a ocupar espaço na divisão nacional do futebol brasileiro. Ulisses. O futebol da Bandeirantes dá mais um destaque do São Paulo. Arboleda vem pro jogo, é isso, Bruno? É isso, Arboleda confirmado entre os titulares, mas quem está fora é Rames Rodrigues. Mais uma vez, o combinado antes de começar o ano fica de fora os 2 primeiros jogos, mas o departamento médico ainda não liberou o meio-campista colombiano, que inclusive mudou de número, trocou a 19 pela 55, mas não será hoje que Rames vai desfilar a camisa nova no gramado do Morumbi, Ulisses. Mais uma da Lusa Veneno. Vamos lá, falar da Portuguesa, que tem um ídolo dentro de campo, destacar o goleiro Tomazella, dos heróis desse time da Portuguesa, que foi campeão da Copa Paulista em 2020, também subiu na A2 em 2022 e salvou, foi um dos personagens principais da permanência da Lusa no ano passado, mais uma vez confirmado entre os titulares, o capitão da Portuguesa, Tomazella. É o futebol da Bandeirantes que traz todas as informações antes da bola rolar. Continua o São Paulo no campo de jogo fazendo aquecimento, a Portuguesa também. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. Mais uma do Tri do Mundo. Mais desfalques no São Paulo, jogadores que são ausência e uma de última hora. O Eric, atacante reforço que veio do Ceará no ano passado, estava cotado para começar inclusive entre os titulares, mas tem problemas musculares. Portanto, nem no banco de reservas do técnico Thiago Carpini, Rafinha, Lucas, também o Michel Araújo seguem sendo ausências do tricolor.
São Paulo e Portuguesa fazendo aquecimento aqui no Morumbis. A bola vai rolar já para você. Mais um destaque da Lusa da Portuguesa de Zé Milhose. Para apresentar um pouco desse time novo da Portuguesa, que contratou 11 reforços para o Campeonato Paulista. Alguns nomes conhecidos: Henrique Dourado, centroavante que passou muito tempo no futebol carioca e também jogou no Palmeiras. Giovanni Augusto, ex-Corinthians, é o 10 dessa equipe. E também o Vitor Andrade, da base do Santos, que teve uma tretinha com o Muricy naquela época em 2012. Hoje confirmado entre os titulares da Lusa. E quem que é o 11? O 11 da equipe da Portuguesa é o Krigor, meio-campista, que, bom, foi um dos destaques na campanha do ano passado da Portuguesa, também na Copa Paulista. Hoje também confirmado entre os 11 da Lusa. É o futebol da Bandeirantes para você. São Paulo e Portuguesa vão jogar já aqui no Morumbis. A bola rola já no Morumbis. Futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Mais um destaque agora do São Paulo e esse tricolor aquecendo com vontade o São Paulo aqui no campo de jogo, hein? É isso, vontade não falta para um time que está embalado com um técnico novo e também fazendo as pazes com a torcida num bom começo de temporada. E Bobadilha, reforço do São Paulo, paraguaio, de 22 anos, contratado do Cerro Porteño, fará hoje seu primeiro jogo com essa camisa, confirmado entre os titulares. Contratação cara de mais de 10 milhões de reais. Hoje começa entre os 11 do tricolor. Bobadilha estreia hoje no Morumbi, para você no Morumbis, para você, torcedor brasileiro. São Paulo e Portuguesa, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. A bola rola, daqui a pouquinho tem sequência o Campeonato Paulista de Futebol em sua terceira rodada. É a terceira rodada do Campeonato Paulista, de um total de 12 rodadas nesta primeira fase. As equipes só jogarão, são 4 grupos o campeonatos. O Campeonato Paulista tem 4 grupos, sendo 4 equipes por cada grupo, 16 equipes disputando a competição. Lembrando que elas jogam somente entre os adversários dos outros grupos. Do próprio grupo eles não jogam. Então, nesse momento, São Paulo e Portuguesa jogam daqui a pouquinho. Na próxima fase, 2 equipes se classificarão de cada grupo. Aí elas enfrentarão os adversários dentro do próprio grupo. O primeiro pega o segundo e assim por diante os 4 grupos do Campeonato Paulista de Futebol. São Paulo e Portuguesa, o futebol mais forte do Brasil, o campeonato regional mais forte do Brasil. Traz a análise, traz a opinião do completo. Cláudio Zaidan, um abraço pra você. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Ulisses Costa. Um abraço pro Manuel aí também, né? Boa tarde, Ulisses. Tarde, Manuel. Ulisses, saudação também pro Milhose. A chamada da Bandeirantes para esse jogo fala da volta do clássico, né? Até porque em 85 decidiram o Campeonato Paulista. O São Paulo foi campeão com o gol do Sidney. Aquele ponto esquerdo, o ataque era Miller, Careca e Sidney, né? Ataque muito bom do São Paulo, tinha Pita. E em 75 houve uma decisão, Ulisses, do Campeonato Paulista, São Paulo e Portuguesa. O São Paulo ganhou o primeiro jogo, gol do Pedro Rocha. Aí o segundo jogo a Portuguesa ganhou, gol do Enéas. E nos pênaltis o São Paulo foi campeão. E a Portuguesa na época tinha Dicá, tinha Bateco, né? O Enéas, é claro, o Wilsinho, que macho. E o São Paulo com Pedro Rocha, com o Chicão, com o Muricy, Serginho Chulapa, Valdir Pérez, Nelsinho Batista, é um timaço também. Então tem muita história, já foi final de Campeonato Paulista 2 vezes. E a Portuguesa mergulhou no caos em 2013. E agora está voltando, se reestruturando, parece que muito bem administrada, dando um passo atrás do outro. Agora o São Paulo é favorito, o São Paulo tem mais time. O time da Portuguesa tem um ataque experiente, não há dúvida. Henrique Dourado e o Cirigor, que ainda é jovem, mas é um cara que tem passagem com o Bragantino. Você tem o Giovanni Augusto, que jogou no Corinthians, jogou antes no Figueirense, jogou no Atlético. E agora está aí, vinha até na reserva da Portuguesa, hoje começa como titular. O Zé Ricardo, do América Mineiro. É um time, não é bobo não, são jogadores experientes. Mas São Paulo é mais time, mesmo sem o Lucas, mesmo sem contar com o James Rodrigues, nem sei quando vai contar, porque é uma novela terrível, mesmo sem o Rafinha, o Arboleda voltando agora, alguns jogadores poupados pelo Carpini. Apesar de tudo isso, São Paulo entra assim como favorito, é mais time e para mim vai conseguir os 3 pontos, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá aí a opinião do Cláudio Zaidan, completo no futebol de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil. Jornalismo Bandeirantes pedem passagem. Luiz Henrique Lu, boa tarde.
Oi, Ulisses, boa noite pra você e pra todos. Como é tradição, o Grupo Bandeirantes larga na frente e apresenta os detalhes da cobertura especial para as eleições municipais de outubro. Esse ano a novidade é o projeto Nossa Cidade, que vai discutir problemas das cidades que são responsabilidade de prefeitos e vereadores. Para avaliar as gestões municipais, as emissoras da Band espalhadas pelo Brasil irão usar o IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, que também é utilizado para reconhecer o trabalho de prefeitos no prêmio Band Cidades Excelentes. A cobertura também vai contar com o tradicional Band Eleições, que vai ao ar em 3 edições locais e uma nacional, sempre às segundas-feiras. Esse ano, os tradicionais debates acontecem entre os dias 6 e 8 de agosto no primeiro turno, e nas cidades em que houver segundo turno, o debate vai ser feito entre os dias 8 e 10 de outubro. Em São Paulo, os pré-candidatos Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, do PSB, já confirmaram presença. Ulisses. Obrigado, Lu. Trazendo as informações do jornalismo Bandeirantes, QG Bandeirantes de Esportes para você com ele, Felipe Melo. Boa tarde, Felipe. Tudo bem, Ulisses? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. E tem gol no Paulistão, é gol do Bragantino. Bragantino abre o placar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 1-0 pro Bragantino neste momento, 28 minutos do primeiro tempo. O Bragantino vai vencendo a equipe do Botafogo. Ainda hoje, pelo Campeonato Paulista, além de São Paulo e Portuguesa, mais tarde, às 8 da noite, tem Ituano e Guarani. Corinthians e São Bernardo e Corinthians, porque o jogo será no ABC Paulista, jogam também às 8 horas da noite pelo Campeonato Paulista. No Carioca, o Botafogo vai vencendo o Sampaio Correia por 1-0. Hoje ainda Portuguesa e Flamengo jogam pelo Cariocão, é claro, com transmissão da Band. E o Flamengo está jogando também um amistoso internacional contra o Orlando City, tudo igual por enquanto, 1-1. E o gol do Bragantino foi anulado neste momento, portanto volta Botafogo e Bragantino 0-0 no Campeonato Paulista. A gente acompanha tudo de perto aqui com as informações do plantão esportivo da Rádio Bandeirantes. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. São Paulo e Portuguesa jogam já aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, em São Paulo, para você. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. São Paulo e Portuguesa já a bola vai rolar para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. É Campeonato Paulista. Nós estamos chegando, meu amigo, nada mais, nada menos do que na terceira rodada do Paulistão, meu amigo. Terceira rodada do Paulistão. O futebol Bandeirantes em campo na mesa de São Rafael Palmeira. Central técnica tem Roberto Dias, externa com Daniel Xingote, Rafael Pellegrini. No switcher, Alan Marcel, digital, Ana Carolina Galiano. A bola rola já para você. São Paulo e Portuguesa no Morumbi. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis, todos os dias tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Claro que futebol é com a Rádio Bandeirantes. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você do estádio do Morumbi. Tem de um lado o time do São Paulo, outra Portuguesa. Você se liga no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Times prontos, escalados, definidos. Bruno Minhozzi. Pronto o tricolor e também a Portuguesa. Escalando o time do São Paulo. Vem São Paulo, vem Bruno. A tricolor. Escalando o tricolor paulista, do técnico Thiago Carpini, que quer, quem sabe, levantar o primeiro título paulista da sua história nessa temporada. Manda a campo um São Paulo bem modificado, com o 93 de Andrei no gol. Na direita, 2 Igor Vinícius. Na zaga, 5 Arboleda voltando e 28 Alan Franco. Pela esquerda, Wellington veste a 6. Meio de campo, de 16 Luiz Gustavo, 21 Bobadilla e 14 Galopo. No ataque, 43 Nicão, 10 Luciano e 9 Jonathan Caleri. O banco do São Paulo. Opções para Carpini: Rafael Ferrarese, Diego Costa, Rodriguinho, Alisson, Wellington, Pablo Maia, Moreira, Juan, Patrick, William e Ferreirinha. Escalando a Portuguesa. Vamos à luta, oh campeões, vamos vibrar os nossos corações. A Portuguesa, do técnico Dado Cavalcante, que vai a campo com 1 Tomazella, 2 Douglas Borel na direita, zaga de 3 Quintana, 4 Patrick, na esquerda Marquinhos Pedroso veste a 6, meio de campo de 5 Zé Ricardo, 8 Dudu Miraíma e 10 Giovanni Augusto. No ataque, 11 Krigor, 7 Vitor Andrade e 9 o centroavante Henrique Dourado.
O banco. Rafael Pascoal, Marco Antônio, Robson, Diogo Silva, Eduardo Diniz, Rony, Ricardinho, Tauan, Denis, Maceió, Felipe Marques e Lucas Paraíso. As opções para Dado Cavalcante. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, São Paulo e Portuguesa, Portuguesa e São Paulo para você no estádio do Morumbi. A bola vai rolar já, quem apita o jogo? Arbitragem de Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Marcelo Vangassi e Daniel Luiz Marques. O quarto árbitro é Leandro Carvalho da Silva e quem cuida do VAR é José Cláudio Rocha Filho. Estádio do Morumbi para você. Tem São Paulo, tem Portuguesa, tem São Paulo, tem análise Bandeirantes. Quem fala é ele, Cláudio Zaidan. Espero que desse jogo, Zaidan. Apesar, Ulisses, de o São Paulo ter um time inédito, principalmente no meio campo, né? Você tem o Luiz Gustavo, experientíssimo, disputou a Copa do Mundo, estava, aliás, no fatídico 7-1 contra a Alemanha, fez uma carreira muito boa na Alemanha, um jogador de bom nível, já é, claro, um veterano, é muito experiente, mas ele está no meio campo inédito, com o Bobadilla, que estava ficando no banco e tal, agora começa um jogo finalmente. E o Galopo foi o melhor em campo na quarta-feira. Esse cara ficou um ano parado e voltou muito bem. Muito bem. Inclusive fez aquele golaço que foi anulado. O árbitro entendeu que o Caleri atrapalhou o goleiro. Mas a batida na bola do Galopo foi espetacular. E fez o outro gol de pênalti. A volta do Igor Vinícius dá ótima saída pelo lado. Ele só participou de parte da partida contra o Mirassol. É um lateral muito rápido, é claro, que está esquentando lugar pro Rafinha, já volta a ter a opção do Moreira no banco. O problema do Moreira são as contusões, né? Mas ele surgiu como ótimo lateral e volante no São Paulo. E na esquerda o Wellington, que hoje não tem concorrência. A volta do Arboleda melhora a defesa do São Paulo naquilo que ela mostrou, muita fragilidade e vulnerabilidade, a bola pelo alto. Até porque o Alan Franco é um zagueiro baixo. O Ferrarese, voltando à forma, ele é melhor que o Alan Franco. Ele ainda está fora de forma, é outro que ficou um ano parado. E na frente o Nicão tem a chance de começar jogando. A gente sempre fica na expectativa de ver o Nicão do Atlético Paranaense de volta, né? Isso ainda não aconteceu. Tomara aconteça agora no São Paulo. E Luciano e Caleri, que dispensam considerações. O time da Portuguesa tem um ataque de jogadores bem conhecidos. O Giovanni Augusto, que é o meia de armação, aquele do Corinthians. É um jogador com algum talento, mas que oscilou demais na carreira, jogou menos do que poderia. Vitor Andrade é outro que desperdiçou muito da carreira até aqui, está na hora de retomar, aproveitar essa chance que tem na Portuguesa. O Chiriga, que teve alguns bons momentos no Bragantino, Henrique Dourado, esse conhecidíssimo, jogador mais paradão, artilheiro, também já veterano, e até por isso é bom ter o Arboleda por ali, no caso do São Paulo, porque o Henrique Dourado é muito bom na bola na área, na bola na força. Zé Ricardo, volante também experiente, jogou muito bem no América, e de resto é uma Portuguesa tentando voltar, né? Tentando chegar à Série D, tentando voltar a ter divisão nacional, porque sem isso é muito difícil fazer futebol. Você jogar 3 meses, depois você só tem a Copa Paulista, é muito difícil, você não tem receita, né? Então é muito importante para a Portuguesa fazer um bom campeonato paulista e tentar chegar à Série D do Campeonato Brasileiro. Meu caro Ulisses Costa, que está num grupo que dá para se classificar. Então, o Santos deve ficar com uma das vagas e a Portuguesa não tem por que não brigar pela outra vaga, ela tem chance de classificação. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. São Paulo e Portuguesa aqui no Morumbi. A bola vai rolar já para você, torcedor do Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Camilinha vai, São Paulo, torcendo por o tricolor. Ligado no microfone de Bandeirantes. Leonir Cruz também curtindo o solzaço. Gerson Jesus Pires de Campos, tá ligado no microfone de Bandeirantes. Rivaldo da Silva Nunes. Obrigado, rapaziada dos Soberanos. Torcendo por uma goleada do time do São Paulo. Obrigado, torcedor, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. E no Nacional Brasileiro no Morumbi.
É o futebol da Bandeirantes para você, execução do Nacional Brasileiro aqui no estádio do Morumbi. A bola vai rolar já, São Paulo e Portuguesa no microfone da Bandeirantes. No campo de jogo está o repórter Bruno Milhazzi. Alô, Milhazzi, no campo de jogo é com você. Ulisses, para destacar uma história curiosa de alguns personagens envolvidos no jogo de hoje. Falei há pouco na transmissão do Vitor Andrade, atacante da Portuguesa, que já foi treinado por Muricy Ramalho em 2012, na época no Santos. Vitor Andrade tinha 17 anos, ele foi fazer, tá surgindo com muito destaque na base do Santos, foi fazer uma visita ao Barcelona. O Muricy não entendeu legal e colocou ele para treinar no Sub-20. Então ficou essa rusga aí entre o atacante e o treinador, que hoje é coordenador técnico do São Paulo. Inclusive recebeu nessa semana mais um comunicado da CBF, né, na Comissão Técnica de Dorival Júnior, um convite recusado prontamente, como o Muricy já falou. Não tem o desejo de ir à CBF, pretende continuar no São Paulo, onde faz um excelente trabalho, atual campeão da Copa do Brasil. Para destacar também essa equipe do São Paulo, que tem um grupo com o São Bernardo, também tem neste grupo a equipe do Botafogo e o Novo Horizontino. Por isso, um grupo apertado, em que o São Paulo lidera com 4 pontos. Quem sabe hoje pode abrir uma distância, 7 pontos, para passar com folga na liderança desse grupo, enquanto a Luz lá no grupo 1 com 3 pontos, atrás do Santos com 6 e a segunda colocada. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia São Paulo e Portuguesa. Zaidan, arbitragem boa pro jogo, Zaidan. Ele tá virando o número 2 em São Paulo, só abaixo do Klaus. É uma das apostas da Federação Paulista. É um árbitro competente para o nível médio que temos no Brasil. E acho que pode se tornar um grande árbitro. E hoje ele já é o número 2 em São Paulo, só o Klaus está à frente dele, Ulisses. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. São Paulo e Portuguesa vão jogar no Morumbi. Os jogadores continuam no aquecimento aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Lembrando para você que nós temos a Portuguesa com vermelho e verde na meia, listras no sentido horizontal, calções verdes, camisas em verde e vermelho também com listras horizontais. O São Paulo todo de branco, com a lista vermelha em primeiro plano, no sentido horizontal, atravessando no meio do peito, de um lado ao outro do peito, e a preta também com o símbolo posicionado bem na posição do coração. A bola vai rolar já para São Paulo e Portuguesa. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Matos Filho, tá ligado? Mário Faustino, Pirassununga, São Paulo, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Renato Iago, Bruno Ferreira, obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço, Maurício Silva, ligado no futebol Bandeirantes, o Célio, Luiz da Silva, Domingos, Sávio Duarte, obrigado pelo carinho da sintonia, forte abraço para você. Eu quero você comigo no futebol, Emílio Guerreiro, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, vai começar o jogo. À direita fica o time do São Paulo, à esquerda fica o time da Portuguesa. A bola vai rolar já. De um lado, Thiago Carpini, assumindo o São Paulo, vem para o seu terceiro jogo no comando do São Paulo. Do outro lado, Cavalcante, técnico do time da Portuguesa. A bola rola já. Você ligado no futebol Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. Tudo pronto para a bola rolar, tudo pronto para começar o jogo. Vai começar mais um grande jogo do Campeonato Paulista. O clássico de muita história entre Portuguesa e São Paulo aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Nesse momento, os jogadores abraçados naquele círculo, um abraçando outro. São Paulo e a Portuguesa na mesma situação. E a bola vai rolar para você, torcedor brasileiro. Tudo pronto para começar o jogo. Deixa eu ver quem sai tocando na bola pela primeira vez aqui no estádio do Morumbi. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, vai ser o São Paulo. Já vem Luciano para pegar a bola, já dá um beijo na bola para começar o jogo no estádio do Morumbi. Tudo pronto para a bola rolar. Alex Carte curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Alec Yoshimoto. Obrigado, Ricardo Fortunato. Boa tarde para você, obrigado. Torcendo para a Portuguesa. Eu quero você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Vai sair o time do São Paulo, vai tocar na bola pela primeira vez, vai começar o jogo. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Apita o árbitro, toca na bola, Luciano, ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil, aqui na... Para
parado o jogo, já tem lateral o time do São Paulo pela direita do campo de ataque. Caleri fica sentindo a entrada. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para o time do São Paulo. Bater, está jogando com a Arboleda. Arboleda domina pelo seu campo de defesa. Sai jogando do campo de defesa. Abriu pelo setor esquerdo, soltou para Wellington. Recolheu para o time do São Paulo. Ele já sai para o jogo, vai para a finta, tenta o toque de bola contigo do setor do meio do campo. Do meio do campo de retaguarda, a bola volta na sua zaga central com Alan Franco abre a jogada pela esquerda, soltou o lance para Galopo. Galopo domina pelo comando de ataque, vai para a finta, tentou soltar para Caleri muito forte. A bola vai embora para a linha de fundo. Em tiro de meta para o time da Portuguesa bater e sair jogando. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. E do time da Portuguesa, o São Paulo marca a pressão na saída de bola, a bola volta pela direita, campo de defesa com o Borel. Ele tenta o toque de bola, vem para ganhar o time do São Paulo na finta, tentou escapar, Luiz Gustavo não consegue. Ela volta no campo de ataque, Luiz Gustavo aperta, a bola volta no meio de campo, vem para ganhar o time da Portuguesa, já está jogando com o Henrique Dourado. Ele tentou o domínio, vem Arboleda rápido, ganhou dele, soltou no campo de ataque. A abertura vem para Caleri do gol! Tomazella sai para fazer a defesa. Sempre procurado o centroavante do São Paulo. Caleri nessa bola de Nicão, espetada, não alcançou, porque a cobertura da Lusa foi inteligente. Saiu o zagueiro Patrick e também Tomazella, mas o Caleri está com fome de gol, ainda não marcou em 2024. João Rosa Oliveira ligado no microfone Bandeirantes com Williams Araújo, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. A para a volta do campo de defesa lateral para a time da Portuguesa, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa Marquinhos Pedroso. Ele vem para a cobrança novamente, Marquinhos Pedroso para bater lateral. Ele bate o lateral para o time da Portuguesa para ser o jogador do seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte no Brasil. A abertura foi feita no toque, ele tenta sair jogando novamente curtinho, domina o campo de defesa, tenta descer novamente a equipe do São Paulo, a bola foi solta para Arboleda, Arboleda para Nicão domina para o time do São Paulo, vai para a finta na marcação, abriu pelo setor de direito do campo de ataque, enfiou boa bola, tenta o domínio, Igor Vinícius prende a jogada, volta para o meio de campo curtinho, Bobadilha pede a bola, volta para Arboleda, Arboleda abre na esquerda para Wellington domina para o time do São Paulo, linha lateral do gramado, vai para o toque de bola, tentou escapar da marcação no primeiro, ele solta a jogada, nossa zaga central, recolheu novamente no campo de defesa, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tentou descer à frente, bola mal tocada. Tentou sair jogando São Paulo, completamente errado. É lateral para a equipe da Portuguesa bater do seu campo de defesa e sair para o jogo. Para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com mais de 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta do toque de bola para ser jogando o time da Portuguesa, tá saindo para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente para o time da Portuguesa bater. Manual para o time da Portuguesa bater do seu campo de defesa. CM Capital, na CM Capital você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br. Do meio do campo da retaguarda para sair para o jogo. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente o time da Portuguesa, tentou descer, falta em Arboleda. Já está paralisado o jogo, marcada a falta, campo de defesa para o time do São Paulo bater. Vitor Andrade na disputa de bola pelo alto derruba o equatoriano, que volta após uma recuperação de lesão em janeiro e faz o primeiro jogo com a camisa do São Paulo 2024. Falta marcada, o São Paulo tem a posse. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Domina no campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente, recolhe a equipe do São Paulo, sai jogando o time do tricolor, perde o lance, a Portuguesa volta para o domínio com Zé Ricardo, ele prende o lance, vai pro drible em cima da marcação, já domina no campo da retaguarda, tenta a finta, houve a falta do Galopo. Tá parado o jogo, o Galopo vem para fazer a falta em cima de Borel, que tá caído. Tá marcada a falta para o time da Portuguesa bater na direita do seu campo de defesa, falta para o time da Luz a cobrar. Vem, torcedor da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como Francisco Marcelo. Forte abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência na Zona Leste. Alô, Matos Filho, ligado, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela audiência, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa, é bola para a equipe da Portuguesa bater no Morumbis. É falta para a Portuguesa bater. A Bia também tá ligada no futebol Bandeirantes, rapaziada do futebol. Alô, Leandro Xavier. Forte abraço na minha querida e linda Descalvado. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola tá parada, tá marcado novamente. Falta para o time da Portuguesa bater pela direita do campo de defesa para sair do jogando. Recolhe o time da Lusa. A Lusa Veneno vem pro jogo. É falta para a Portuguesa bater. Zé Ricardo deixa na cobrança, tenta ser jogando no campo de defesa, solta a jogada Coutinho. Recolhe o time da Portuguesa. São Paulo na pressão em cima do time da Lusa. A abertura foi feita à frente do toque de bola, vem pro domínio, prende Luiz
Luiz Gustavo, toma falta, o árbitro para. Marcada a falta na linha que divide o gramado pelo setor de esquerda, campo de ataque pro time do São Paulo bater. É falta pro time do São Paulo cobrar. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, porque o cartão de crédito, débito, vale alimentação com o cartão Tenda. Pague com todos eles, Tenda Atacado. A bola volta no toque de bola consigo novamente. Recolhe novamente no campo de defesa em Canoas, Rio Grande do Sul. Ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, rapaziada. Obrigado, Berro Show. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de ataque, vem pro domínio. Domínio tenta descer o time do São Paulo. A abertura foi feita pela esquerda com Wellington. Wellington prende o lance curtinho no setor intermediário. Luciana Santos Ruiz também tá ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Silvio Lobato, forte abraço, torcedor brasileiro. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E vem pro jogo, domina o time do São Paulo. A bola foi solta pelo setor de esquerda com Wellington. Dominou, tentou cruzamento e Chica. A perna vem pra ti. Patrick vem pra tirar. A bola volta com o time do São Paulo que está jogando no campo de defesa com Alan Franco. Alan Franco domina pro São Paulo. Volta lá atrás com o goleiro que é Jandrei. Jandrei já domina pela direita. Abre a jogada, Coutinho novamente no toque de bola. Está jogando o time do São Paulo. Lançamento seria à frente do comando de ataque. Aperta novamente o tricolor do Morumbi. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo meio de campo. Coutinho na intermediária. Levantamento vem na esquerda para Wellington. Wellington domina para o time do São Paulo pela esquerda de ataque, próxima área. Ele balança, vem para finta, deu toque de bola para Galopo. Galopo cruzou, levantou para Nicão na boca do gol. Subiu o zagueirão, cabeceou pro alto. No alto sai para pegar. Segura Tomazella, goleirão da Lusa Veneno. Com dois atacantes na área, o São Paulo lançava. Calera Luciano, mas o Marquinhos Pedroso se agachou e cabeceou. Todo esquisito. Tomazella salva. 0-0 Morumbi. Paulo Ferreira tá na Baixada Santista, ligado no microfone Bandeirantes, torcendo pra Lusa Veneno. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. A bola foi chuta, frente do número tricolor do Morumbi. Abertura vem com Bobadilha. Dominou, abriu pra Nicão. Nicão balança em frente à marcação no primeiro. Tentou o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vai pra finta em cima da marcação. Domínio do campo de defesa, tentou o toque de bola. Volta pra Arboleda. Arboleda já domina pelo seu campo de defesa. Vem pra finta em cima da marcação no primeiro. Domínio do campo de retaguarda. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Apertou novamente o time do São Paulo para ser jogando. Vem pro toque de bola curto novamente pelo setor de esquerda, campo de defesa. Abertura vem com Alan Franco. Alan Franco domina na esquerda, campo de ataque para Wellington. Wellington domina pro time do São Paulo. Abriu jogada curtinha pro pompom de bola. Domina Galopo. Galopo protege, vai pra finta, tenta o toque, solta a jogada curtinha na intermediária para Luiz Cláudio. Domina no campo de ataque, Luiz Gustavo, me desculpem. Ele prende o lance do campo de ataque, soltou novamente para Galopo. Galopo domina no campo de ataque, vai pra finta em cima da marcação no primeiro, prendeu a esquerda, tentou cruzamento, Luiz da grande área, tira parcialmente Quintana. A bola sobe no soco, vem pra afastar de qualquer maneira Tomazella. Ele põe pra fora em lateral esquerda, campo de ataque pro time do São Paulo bater. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. Arnaldo Silva, Fabiano Augusto, também o Fábio Augusto ligado na Bandeirantes e tenta descer Galopo, ele vem pra proteção, ganha pro time do São Paulo. Já prendeu o campo de ataque, recolheu a jogada pelo setor de esquerda para Wellington. Abriu pra Bobadilha, soltou uma bola pra Luciano, tá na área, deu pra trás, Nicão chegou! Pé Salvador! Um senhor pé Salvador do Patrick! Ele tira, a bola volta para o time do São Paulo, domina pelo setor de direito do campo de ataque, Nicão e Vigor, passou Igor Vinícius, domina, volta para Nicão, em frente ao banco de reservas do São Paulo, domina, mais atrás um curtinho na intermediária, Bobadilha prendeu, tentou soltar, solta na zaga central, abriu o curtinho para Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo, para ser jogando pelo seu campo de defesa, ele vem para o break, vai para a finta, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, domínio do campo de retaguarda, vai para o drible em cima da marcação, recolhe contigo no comando de ataque, aperta na marcação, tentou o toque de bola, domina Nicão, Nicão já prende pelo campo de defesa, dominou pelo setor de esquerda, volta a jogada para Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo, abriu para Wellington pelo setor de esquerda. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aperta o time do São Paulo, tentou chegar a Bolida para tocar da bola, vem para tirar, a bola sai em lateral. Depois o último toque na bola, vem para cortar o perigo dali, a bola resvala em cima de Henrique Dourado. É lateral, o árbitro está dando para o time do São Paulo bater. Lateral cobrado de Wellington, abre para Alan Franco. Alan Franco recolhe a jogada curtinha para Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo, dá o tapa na bola, recolhe pelo setor de esquerda, ele abre o lance no campo de ataque, Igor Vinícius já pediu, tentou partir para o comando Bobadilha, ele prende o lance e vai para o domínio, prende a jogada pelo setor de esquerda, levantamento vem para Wellington, subiu na direita, sobe de cabeça Borel, ele corta para a Portuguesa e na sequência o Borel pega o Wellington, já domina do campo de defesa, tenta descer o time do São Paulo, recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, Luciano prende o lance, balança de um lado ao outro, toma falta.
Dudu vem para fazer a falta nele. E já vai pintar o amarelo. É isso, primeiro cartão amarelo da partida, porque o Dudu fez a falta por trás. Falta perigosa em cima do Luciano, que girava por ali no setor ofensivo do ataque do tricolor paulista. E tem chance de bola na área. A Caleri já se posiciona. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Bem merecido, bem aplicado o amarelo aí, Zaidan. Não há dúvida, né? A Portuguesa retrancado, São Paulo rondando a área, e aí esse tipo de lance começa a se tornar comum. São Paulo trabalha, chega alguém da Portuguesa, faz a falta, mereceu o cartão, Ulisses. Alô, Alexandre Esbarra Belotti, tá ligado no microfone Bandeirantes, em São Chico, Rio Grande do Sul, torcendo pro tricolor. É falta pro time do São Paulo bater aqui no Morumbis. Placar do jogo de 0-0. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo, torcedor brasileiro. Partiu pra bola, Micão, deixou na direita. Igor vem pra bola, correu, bateu, levantou na entrada da grande área, tira o zagueiro. Sobrou pra Wellington, bateu mal pro gol. Ela sobe demais, vai embora, linha de fundo, tiro de meta pra equipe da Portuguesa bater, tiro de meta da Lusa, Veneno cobrar. E tinha toda a condição de fazer a finalização. Wellington teve todo o tempo do mundo, ajeitou a perna, chutou de perna esquerda com o peito de pé. A bola voa e quase cai na arquibancada do Morumbis. 0-0 por aqui. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11 jogados para você conferir primeiro tempo de jogo. Girando o placar do Paulistão na sua terceira rodada. Continua pra você, São Paulo 0, Portuguesa também 0, na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô! Felipe Melo. Ulisses, gol do Bragantino, agora valeu. Léo Ortiz abre o placar, Bragantino 1, Botafogo 0. No Campeonato Carioca, vitória do Botafogo. Botafogo derrota o Sampaio Corrêa por 2-0. Em amistoso internacional, o Flamengo empata com Orlando City em 1-1. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro vem pro jogo, o time da Portuguesa sai pra fazer a defesa, Jandrei. Olha a Lusa Veneno chegando pra um perigo, Jandrei faz boa defesa aí. E sempre mirando Henrique Dourado, cruzamento que veio da esquerda, buscava o centroavante que voltou à Portuguesa depois de 10 anos. Em 2014 teve uma passagem vitoriosa, marcou 10 vezes em 30 jogos no Campeonato Brasileiro. Agora Jandrei subiu mais alto e salva o tricolor. Mauro de Lima, Metubala, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do toque de bola contigo no setor intermediário, tenta descer, vai pro toque novamente. Já domina o time do São Paulo no campo de defesa com a Arboleda. Arboleda domina pro time do São Paulo, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Nilo Portela, Nelson Morales, ligado no microfone Bandeirantes, domina o time do São Paulo, vem com o Wellington. Ele prefere voltar a jogar na volta com o time intermediária para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo prende o lance para o time do São Paulo, abre para Bobadilha, estreando com a camisa 21 do São Paulo. Bobadilha abre a jogada, lançamento do Arboleda, Igor Vinícius, boa finta no primeiro, vem para tirar no bico da chuteira. O Dudu chegou batendo forte e pondo para fora. Mostrou qualidade Igor Vinícius, matou a marcação no primeiro toque, mas o Dudu estava na cobertura, afasta essa bola, o São Paulo segue na frente. E domina o Luciano, faz o giro em cima da marcação, volta a jogada na sua zaga central, mais na circunferência central do gramado com Alan Franco. Alan Franco abriu pela esquerda, para ataque para Wellington. Ele prendeu para o time do São Paulo, vai para a finta da marcação, prendeu no tenta o toque de bola, solta contigo na intermediária. Recomeça o time do São Paulo para ser jogando 0-0 São Paulo e Portuguesa, você na Bandeirantes. A bola volta no campo de ataque, tenta descer contigo na intermediária. O time do São Paulo, a abertura vem pelo setor de esquerda. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abertura frente, vem para roubar a bola. Giovanni Augusto ganhou pro time da Portuguesa, ele parte pro comando de ataque, vai pra finta, rolou, é pra Dourado, dominou, lançou na boca do gol, no peito, vai sair o gol, Jandrei pra fazer a defesa. Goleirão do São Paulo saiu fechando o ângulo, fazia a defesa, embora já estava marcado o impedimento depois dele chutar. Tá parado o jogo, Jandrei sentiu a pancada. Que chance o Crisgor teve. Crisgor chegou enchendo o pé pro gol. O Crisgor chegou enchendo o pé pro gol. Defesaça do Jandrei, mesmo impedido que estava o jogador da Luz Veneno. É isso, após o lançamento do Henrique Dourado, que recebeu essa bola na escapada de Giovanni Augusto. Olha só, disparando com a bola e ela morre no atacante camisa 11 da Luz. E o Jandrei faz uma defesa espetacular, sem dar rebote, segura ela. A queima-roupa é para valorizar, mesmo com o lance impedido. Jandrei mostrou que está disposto a salvar o São Paulo. Ô, Luiz,
Zaidan, que jogo, Zaidan, que goleiro esse Jandrei também, hein? E teve uma leve cornetada no Miliose aí no Giovanni Augusto, né? Uma cornetada de leve, de passagem, né? Mas, ó, Ulisses, é interessante porque o São Paulo fica quase o tempo todo no ataque. A Portuguesa se fecha, marca bem, mas lá atrás, retrancado. Só que ela chegou 2 vezes com perigo, aquele cruzamento que o Jandrei buscou lá em cima e essa bola. Havia um impedimento, mas a defesa foi muito boa. São Paulo erra passe, ele tem o domínio do jogo, fica com a bola, mas erra passe e está dando contra-ataque para a Portuguesa, Luiz. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem pro toque contigo pelo setor de campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente pela zaga central. Domina Quintana. Quintana domina, abre da zaga central. Tenta o toque de bola para o seu goleiro. Dominou Tomazilha. Tomazella domina, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Tenta abrir o comando, vai para o toque de bola. Vem para ganhar a Arboleda. Ele domina para o São Paulo e sai jogando pelo campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vai para o toque de bola, Wellington. Wellington já prende no campo de defesa, vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, abriu para Bobadilha. Bobadilha domina, solta para o direito do campo de ataque para a Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo. Aqui no Morumbi, placar do jogo, placar continua de 0-0, 0 São Paulo, 0 Portuguesa. A abertura vem pela direita, Igor Vinícius domina para o toque de bola de Luciano para Igor Vinícius. Igor Vinícius tem pelo setor intermediário, abre a jogada, soltou para Nicão. Nicão volta na esquerda para Igor Vinícius, soltou o bom lance à frente, esquece a bola, voltou para Luciano, se bater a boa, abriu o lance para Nicão, cochilou, perdeu. A bola volta com o time do São Paulo, está jogando, ganhou Bobadilha. Ele prende o lance da esquerda, campo de ataque, abriu para o toque de bola para Wellington. Wellington soltou o bom lance à frente no domínio, apertou na marcação, o time da Portuguesa, a bola está saindo para a linha de nave. Está marcado novamente lateral para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerda do seu campo de ataque, lateral para o time do São Paulo bater. E está caído o jogador da Portuguesa fora do lance. Henrique Dourado, que disputou essa bola com o Bobadilha, que acaba recuperando o que seria um contra-ataque da Portuguesa para levantar a torcida no Morumbi, e fica caído o centroavante, veterano, 33 anos, agora vai reclamando de uma falta não marcada e o São Paulo tem lateral para cobrar. É lateral para o time do São Paulo bater da esquerda, campo de ataque. Na hora de fazer a troca de freio de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Bia, ligado no microfone de Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do São Paulo tenta do sul. Obrigado, torcedor ouvinte, pelo carinho da audiência. A abertura foi feita à frente, domina. Recolheu, prende o lance, Galopo prende a jogada, não tem espaço para ser jogando no campo de ataque. Domínio do campo de defesa. Maria Alice também está ligada no futebol da Bandeirantes, torcendo. Vem pro toque de bola, recolhe o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente para Luciano. Tentou o toque de primeira, seria muito bom. Ganha a bola o time da Portuguesa e tenta descer em contra-golpe pelo setor de esquerda, campo de ataque. Aperta o time da Portuguesa, a bola foi solta pelo setor de esquerda. Tenta o toque de bola com o time da intermediária. Muito forte o passe. Ela sai para a linha de lado, está parado o jogo, marcado lateral novamente para a equipe do São Paulo. Bater do campo de defesa, domina Bobadilha, tenta ser jogando no campo de defesa. A abertura vem para Luciano. Luciano tenta o toque na bola, fica no chão, na bola chega o zagueiro para cortar o perigo, tira dali. É na volta curta do campo de defesa, já domina do campo de ataque. Vem um drible, domina o time do São Paulo, está parado o jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 18 minutos de bola rolando, 18 de bola rolando. Etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do Campeonato Paulista. Terceira rodada de 12, continua Morumbi. São Paulo 0, Portuguesa também 0. E aí? Oh! Que coisa impressionante São Paulo aqui, hein? Felipe Melo. Vamos lá, Ulisses, Campeonato Gaúcho, o Internacional faz o terceiro contra o Ipiranga. Inter 3, Ipiranga 0 pelo Gaúchão. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do comando de ataque, aperta na marcação novamente o time do São Paulo. A bola foi solta pelo setor de direita, recolhe no campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação, já domina. Tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo, aperta na marcação, vai pro domínio novamente, recolhe pelo setor de direita, na direita no campo de ataque, guarda, domina novamente o time do São Paulo. A abertura vem pra Luciano, fica no chão, pede a falta, o árbitro para, mas dá falta do Luciano que pegou a bola com a mão. Tá parado o jogo, marcada a falta para aqui, para a Portuguesa bater no seu campo de defesa. E aqui eu vou dar razão pro Luciano, viu, Ulisses? Porque não é a primeira vez que a zaga da Portuguesa chega ali com ele virado de costas, a falta não foi marcada, ele cai abraçando a bola, tá errado. A bola é da Lusa e sai reclamando bastante o camisa 10 tricolor. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima.
Você na Bandeirantes, a Bandeirantes pra você. É bola no campo de defesa, domina novamente o time da Portuguesa, tenta descer pelo setor de direita, lançamento vem na direita no campo da retaguarda, já tenta ser jogando pelo comando de ataque, abraçar para a linha de lado. Tá parado o jogo, marcado lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, para aqui para o São Paulo bater. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta. A bola volta para a direita do campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina o time do São Paulo, tenta ser jogador recorde novamente, vem para frente em cima da marcação. Domina, prende no seu time com o Nicão, abriu para o setor de esquerda, soltou novamente para Luiz Gustavo, abriu para o Wellington, Luiz Gustavo passou, o Wellington deu para ele, linha de fundo, levou uma bola pela esquerda, devolveu para o Wellington, na grande área, cruzou, gol, na marcação do Zé Ricardo, ele explode e vai embora para a linha de fundo, escanteio, esquerda, ataque, é para aqui para o São Paulo bater. E quem vem para a cobrança é o Nicão, camisa 43, que passou a última temporada emprestado pelo São Paulo ao Cruzeiro, voltou, ganhou moral e agora faz o primeiro jogo como titular nesse retorno. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola pela esquerda, escanteio para o time do São Paulo bater. Nicão vem na bola, partiu, bateu, levantou, passou por todo mundo, toque! Luiz Gustavo, gol! Para o São Paulo, na cobrança de escanteio do Nicão na esquerda, a bola passa dentro da pequena área, no meio da zaga da Portuguesa, ele chega, bate na bola e mete no fundo da rede. Luiz Gustavo, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Luiz Gustavo, que você proporciona à torcida do São Paulo, a torcida tricampeã do mundo. Agora São Paulo 1, Portuguesa 0, São Paulo 1, Portuguesa 0, o detalhe do gol é todo seu, Bruno Milhozzi, diz aí. Um escanteio que desmontou completamente a zaga da Portuguesa, um desvio de cabeça do Alan Franco, coloca a bola nos pés, na pequena área para Luiz Gustavo só concluir o volante. De experiência de seleção brasileira, experiência de Bayern de Munique e futebol alemão, faz o primeiro gol com a camisa do São Paulo, o tricolor sai na frente no Morumbi. Novo site Estrelabet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. E aí, Zaidan, 1-0 São Paulo no Morumbi. Tem coisa que não muda no futebol, Ulisses. A Portuguesa retrancada, e quando você enfrenta time retrancado, você tem de abrir essa marcação, fazer linha de fundo. São Paulo não fazia. O Vinícius e o Wellington não chegavam à linha de fundo. A primeira vez que chegaram, conseguiram um escanteio. Aí outra bola, óbvio, de linha de fundo do escanteio, o gol de São Paulo. São Paulo estava insistindo em tentar entrar pelo meio contra uma parede verde e vermelha. A Portuguesa marcava muito bem. Agora, a Portuguesa vai ter de ousar um pouco mais, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. A bola foi chuta pelo setor de direita do campo de ataque. Tenta o toque de bola perto. O time do São Paulo vem pra cima. Vem pro toque de bola. Ganhou novamente Caleri. Ele ganha a jogada pro time do São Paulo. Vai pra finta. Abriu jogada curtinha novamente pro autor do gol do São Paulo. Ele faz o gol. Luiz Gustavo. Domina pro time do São Paulo. Vai pro toque de bola pelo setor de direita do campo de ataque. Domina a balança em frente à marcação. Recolheu o Nicão. O Nicão vai pro drible em frente ao banco de reservas do São Paulo. Prendeu o sultão na intermediária. Vai voltar aqui atrás. Volta novamente para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo domina novamente. Vem pro toque de bola para o time do São Paulo, 1-0 do São Paulo, já domínio do seu campo de defesa, vem para o toque curtindo no setor intermediário, domínio do campo de defesa, recolheu novamente, balança na marcação, ele tenta o toque de bola, já solta curtinho pelo meio do campo, domina o time do São Paulo, sai jogando aqui atrás com o Jandrei, recolhe Jandrei para o time do São Paulo e já sai jogando no seu campo de defesa, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lançamento do Jandrei à frente do campo de ataque, Luciano pede desculpas, Luciano não vai na bola, ela vai embora para a linha de lado, antes de sair evita o time da Portuguesa para sair jogando no seu campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê? Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo, tá marcada a falta. Alan Franco tá sentindo, Luciano tava caindo, já está em pé. Falta para o time do São Paulo bater na intermediária circunferência central do gramado pelo campo de ataque.
Na falta marcada pelo Zé Ricardo, volante que a Portuguesa contratou do América Mineiro. Na verdade, fez toda a carreira no futebol de Belo Horizonte. Agora vem para a Lusa ajudar nessa missão de buscar uma vaga na Série D. Nesse momento, a Lusa segue com 3 pontos, 2 derrotas, apenas uma vitória em 3 partidas. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Alô, Lucas, ciclista ligado no microfone Bandeirantes em Uberlândia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, Metubala, Mauro de Lima, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Lançamento vem para Nicão pela direita do campo de ataque, muito forte o passe do Luciano. Exagerou na dose, põe para fora, perde grande chance de contragolpe o time do São Paulo aí. Mas é impressionante a movimentação do Nicão, ocupando todas as faixas do campo. Lá atrás também aparece nos 2 lados do ataque. Dessa vez a bola foi longa demais e a Portuguesa tem a posse. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cláudio Zaidan, como é que tá o jogo, Zaidan? Bom, a Portuguesa tá com um ataque muito lento. Para quem joga lá atrás, você tem de ter um ataque rápido para puxar contra-ataque. Ela conseguiu 2 vezes. A melhor delas, aquela do Giovanni Augusto, até chamou a atenção do Milhosa, a velocidade que ele conseguiu dar. Mas é quase sempre um time lento. Estava se defendendo bem, até pelos erros do São Paulo. Quando o São Paulo teve o escanteio e fez o gol, a Portuguesa não pode continuar com a mesma atitude. Tem que sair um pouco mais, Ulisses. É futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa, Pranceiro chegando, já vem pro toque de bola novamente a equipe da Portuguesa, a bola sai para a linha de lado, tá parada, jogo marcado, lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerdo do campo de defesa, lateral para o time do São Paulo, cobrar, o tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa com comércio e oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda Brasil, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, bola volta no campo de ataque com o time do São Paulo, domínio no setor de direita, campo de ataque, Igor Vinícius vem pra finta, levou pra linha de fundo, abriu o compasso, vai pro cruzado, tive impressão da bola sair, tiro de meta, hein? Impressão correta, viu, Ulisses? Igor Vinícius busca o drible em cima do lateral esquerdo, Marquinhos Pedroso, mas acaba saindo com a bola antes do desvio do jogador da Portuguesa, tiro de meta pro Tomazella cobrar, o São Paulo vence 1-0. Sueli Mota tá ligado no microfone Bandeirantes, feliz com seu São Paulo que vence o jogo por 1-0 pro Tricolor. Leonir Cruz também tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o time da Portuguesa pelo setor de esquerdo do campo de ataque. Bola foi solta, frente vem pro domínio, prende. Foi puxado pela camisa, tá parado. Vitor Andrade sofre falta campo de defesa pro time da Portuguesa bater tiro pra Portuguesa cobrar. Você da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com o maior corretor independente do país. Acesse cmcapital.com/Rádio Bandeirantes. A bola volta no toque de fora, tenta descer novamente. Recolhe pelo campo de defesa. Tanto o toque de bola, o time da Portuguesa sai jogando. No toque de bola contigo do setor intermediário, domina o time da Lusa Veneno. 1-0, São Paulo vence o jogo aqui no estádio do Morumbi. Você está curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe pelo campo de defesa, bem para frente, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina novamente no campo de defesa, tenta descer novamente o time da Portuguesa. A abertura vem pelo seu campo de defesa, recolhe novamente, domina no campo de retaguarda, lançamento foi feito à frente, vem para afastar o zagueiro, vem para tirar o perigo de qualquer maneira e ser jogando do time da Portuguesa. A abertura na direita é com o Borel, tentou cruzar, a bola desvia, explodiu na Arboleda, mais bola, linha de fundo, escanteio direita para a Lusa bater. O primeiro para a Portuguesa no jogo, na ação de Douglas Borel, o lateral está emprestado pelo Bahia e é um dos reforços da Lusa para essa temporada. Tem a bola, Giovanni Augusto vai pro córner. Darcy Barreto em Ribeirão Preto, na minha querida Ribeirão Preto, ligado no microfone de Bandeirantes. Leonir Cruz também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Escanteio para a Portuguesa bater, subiu de cabeça, vem para afastar o time do São Paulo, vem para cortar o perigo Luiz Gustavo. Ela volta com o time da Portuguesa, o domínio para a meia direita do campo de ataque para Dudu, cruzou na grande área, afasta a zaga, vem para tirar o time do São Paulo. A bola volta para a Arboleta, voltou para a Portuguesa, pegou mal na bola, Marquinhos Pedroso mandou longe do gol, hein? Arboleda caído com a disputa de bola com o próprio Henrique Dourado, centroavante. Segue caído o zagueiro que volta hoje após um longo período de recuperação. E o departamento médico já entra, afinal não dá para arriscar, né? Como a Supercopa do Brasil no horizonte do tricolor, já fica de olho na situação do Arboleda, o zagueiro do São Paulo. Cláudio Zaidan fala na Bandeirantes, 29 jogados, Zaidan, São Paulo 1, Portuguesa 0. São Paulo tá vencendo, mas não tá fazendo um grande jogo não, Ulisses. Comete erros demais.
Inclusive, várias vezes a Portuguesa recebeu de presente a bola do meio campo do São Paulo. Passes errados. E mais, tá faltando abrir o jogo. O Nicão é canhoto. Tá do lado direito. O que ele faz? Recebe a bola, vai pro meio. Do outro lado, Galopo, destro, tá do lado esquerdo. Pega a bola, vai da esquerda pro meio. Então o São Paulo está facilitando o trabalho da Portuguesa na marcação. Conseguiu fazer o gol quando chegou uma única vez pela linha de fundo, aí teve o escanteio e, claro, no escanteio acabou fazendo o gol. Mas o São Paulo não faz um grande jogo. A Portuguesa tem um problema de falta de qualidade técnica, né? O time até chega, está bem organizado pelo Dado Cavalcante, marca bem, mas quando tem a bola produz muito pouco. Está faltando mais qualidade. Acho que o Arboleda já está legal aí, né, Ulisses? Futebol da Bandeirantes, tudo bem com a Arboleda aí, né? Tudo bem, já vai se levantando, agora segue fora do gramado para atendimento final, daqui a pouco deve voltar ao equatoriano, que teve um problema na coxa, né, no ano passado, aproveitou para zerar a situação para o início desse ano e volta hoje, já para afastar qualquer preocupação, daqui a pouco retorna no gramado. Sueli Mota em Itanhaém, tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta com o time do São Paulo, tenta descer o contra-ataque, Galopo esquece a bola na volta com o time da Portuguesa, que sai jogando no seu campo de defesa, recolhe pelo campo de retaguarda, já domina no toque de bola contigo novamente no campo de ataque, tenta descer pelo setor de direita, aperta o time da Portuguesa, vem pra finta, na bola não Galopo, na perna sim Galopo. Krigor tá derrubado, tá marcada a falta. Na escapada do camisa 11 da Luz, o Krigor passou no meio de dois marcadores, o Galopo, o argentino não deixou barato, enfiou a perna e a Portuguesa tenta cobrar, acelerado ali. É o futebol da Bandeirantes. Eu vou dizer pro seu negócio, hein? O jogador está dando um trabalhinho pro árbitro aí, hein, Bruno Milhosa? O Galopo agora não foi legal, fez a falta, se irritou, ele não deu espaço para a cobrança da falta e ainda tenta armar um contra-ataque ali, que ser esperto, a Lusa tem falta para cobrar. É o microfone Bandeirantes com amortecedor HG Nakata. Você chega mais longe, sabe por que era? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Já tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time da Portuguesa bater pelo setor de esquerda, Marquinhos Pedroso. Ele vem para a cobrança de falta pelo setor de esquerda, falta novamente no campo de ataque. Se posiciona pelo toque de bola, levantamento à frente para o time da Portuguesa, subir de cabeça, vem para tirar o perigo Luiz Gustavo. Luiz Gustavo corta, tira o perigo dali para a volta do campo de defesa, aperta na marcação, recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação, domina do campo de defesa, tenta o toque de bola, a bola sai, vai embora para a linha de fundo. Acontece o desvio, parado o jogo, escanteio esquerda São Paulo. Vitor Andrade consegue esse escanteio para o time da Portuguesa, 3 marcadores em cima dele, foi esperto e experiente, toca essa bola na perna do defensor, escanteio, o Giovanni Augusto na bola, o São Paulo vence 1-0. Escanteio pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento na grande área para o time da Portuguesa bater, escanteio para a Lusa Veneno, 1-0 para o time do São Paulo, vem para o levantamento à frente, escanteio para a Portuguesa, escanteio batido fechado na boca do gol, vem para tirar, dali afasta Jandrei, ele tira o perigo, Luciano vem para rasgar para o time do São Paulo, tira, tenta o toque de bola, está jogando no time do Tricolor, domínio esquerdo do campo de ataque, lançamento, vem à frente, cruzamento para Caleri, subiu de cabeça, o Krigor vem para tirar com muita vontade, muita velocidade, ele ganhou pro time da Lúcia, tentou tapa à frente, vem Arboleda para rasgar e põe para fora. Tá parado o jogo, marcado lateral para aqui para a Portuguesa bater, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Alô, Nenê Margoso, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, deu atropelada assim no Milhosa aqui, a bola volta no toque de bola, Coutinho no centro intermediário, aperta na marcação, tenta descer Coutinho novamente, Hamilton Lopes tá ligado no microfone Bandeirantes, tenta o toque de bola, recolheu pelo setor de esquerda, tenta descer Dourado, tenta o cruzamento, vem pra tirar a Arboleda, tira pro time do São Paulo, ele domina no campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe novamente, vem pro toque de bola, Coutinho no setor intermediário, domina o time do São Paulo, sai jogando com o Nicão prende pelo setor de esquerda, abriu para Luciano dominou, abriu para Nicão, se bater pro gol é boa, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora. Que coisa! Ô, Milhose! E tá aí a perna esquerda do Nicão, que consagrou ele ao longo da carreira em Atlético Paranaense, essa finalização de meia distância que ele sabe demais fazer. No Cruzeiro não foi bem, na última passagem pelo São Paulo também não, mas na volta quase marca o primeiro nesse retorno, a bola sai à esquerda do gol de Tomazella, o São Paulo vence 1-0. Hamilton Lopes tá ligado no microfone Bandeirantes, falou para eu não andar com o Capelantes que queima o filme, é verdade mesmo, Hamilton, você tem razão. Obrigado pela audiência, forte abraço.
Paulo Ribeiro também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola. Você está ligado no microfone Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola. Tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta o time da Portuguesa. Sai jogando no campo de defesa. Vem pro toque de bola. Tomazella prende o lance pro time da Luz. Abre na sua zaga central com Quintana. Ele prende pelo campo de defesa. Vem buscar a jogada Coutinho. Zé Ricardo. A abertura vem para Zé Ricardo. Zé Ricardo já domina do campo de defesa. Ele vem para frente em cima da marcação. O primeiro já prende o lance. Já recolhe contigo no setor intermediário. Tá parado o jogo. A bola sai lateral para a equipe do São Paulo bater. Em frente ao seu banco de reservas, lateral para o time do São Paulo cobrar. Você da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola já volta contigo no campo da retaguarda, vem para frente em cima da marcação. Já domina do campo de defesa pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, Coutinho pela esquerda, domina Marquinhos Pedroso. Ele prende a jogada contigo no setor intermediário, vai para frente da marcação, prendeu, soltou contigo no setor intermediário. Domina o time do São Paulo com Alan Franco, sai jogando aqui atrás com Jandrei. Jandrei domina pelo campo de defesa, vem tentar o toque de bola pelo setor de direita, na direita no campo da retaguarda, tenta arrancar novamente o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente, vai tentar o toque de bola, Coutinho novamente, domina, tenta o toque novamente o São Paulo, a bola está saindo. Chega tocando na bola, Knigor. Ele põe em lateral para a equipe da São Paulo bater pela direita, campo de defesa. E a Portuguesa marcando pressão, como há muito tempo não fazia dentro do jogo. E o Krigor invertendo o lado com o Vitor Andrade. Agora marca pela esquerda, consegue pelo menos abafar a equipe do São Paulo no seu campo de defesa, mas vence o tricolor, placar de 1-0. Vem, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, faça como João Pedro, ligado no microfone Bandeirantes, a Vitória Viana também. Obrigado pelo carinho da sintonia, Joaquim Claro, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pela audiência, Fabiano Augusto, ligado no microfone de Bagal, tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Aqui tá parado o jogo, lateral para a direita do campo de defesa para o time do São Paulo, bater lateral para o time do São Paulo, Cabral se posiciona pelo setor de direita, vem para a bola, lateral para o São Paulo, bater Igor Vinícius, vem para a cobrança, vem para o toque de bola, contigo novamente pela direita, lateral foi cobrado, bola foi solta à frente, tenta descer o time do São Paulo, ganha novo lateral. Chegou tocando o Dudu na bola. É novo lateral para a equipe do São Paulo bater pela direita do campo de defesa. Manual para o time do São Paulo bater pelo setor de direito do campo de ataque. Se posiciona para a cobrança, Igor Vinícius vem para a cobrança, Luciano está livre de marcação. A bola vai ser solta à frente, Luciano reclama do Igor Vinícius, o árbitro pede para esperar, não deixa a cobrança. Tá parado o jogo, Caleri está se desentendendo aí, hein? É, com o Patrick, o zagueiro da Portuguesa, que está na marcação individual o jogo inteiro e realmente está deixando a perna em alguns lances. O Caleri reclama com a arbitragem, pede mais atenção nesses conflitos no ataque tricolor. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já domina, tenta o toque de bola contigo, Tomazella. Tomazella já domina do campo de defesa, tenta o toque contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tentou o toque de bola. A bola está saindo para a linha de lado, não, o árbitro está marcando. Falta para a Portuguesa bater no seu campo de defesa. Falta para o time da Portuguesa cobrar. No futebol é gol. Na Sicredi achou o patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi. Abra sua conta. Cláudio Zaidan e o jogo, 37 jogados, primeiro tempo, 1-0 São Paulo, Zaidan. Está faltando a Portuguesa a qualidade, porque ela está se beneficiando dos passes errados do São Paulo. São Paulo está um time sem inspiração, quase não chega com jogadas perigosas. A Portuguesa retoma a bola toda hora, mas perde também pelos seus erros técnicos. Está faltando mais qualidade ao time da Portuguesa. Muito bem organizado pelo Dado Cavalcante, mas precisa ter mais talento para resolver as paradas aí, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Brasileiro. Domínio do campo da retaguarda para ser para o jogo. O time da Portuguesa tem falta, sendo cobrado pela direita do campo de ataque. Tá parado o jogo aí. Depois de uma falta do Galpo em cima do Vitor Andrade, que atacava por o lado direito, os dois saíram rolando juntos. A bola ficou, a falta marcada, Giovanni Augusto e Marquinhos Pedroso na bola. É o futebol Bandeirantes, tá parando para a cobrança de falta, é falta para o time da Portuguesa bater pelo setor de meio direito do campo de ataque, lançamento vem para dentro da grande área. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona Marquinhos Pedroso, ele vem para a cobrança de falta aqui pela direita, ele vem de perna esquerda, lateral esquerdo do time da Portuguesa para a cobrança. A bola está na linha lateral do gramado, mais pelo setor de direita do campo de ataque. Deixou, passou Marquinhos, cruzamento vem para dentro da grande área, o toque de cabeça vai para fora. Cruzou muito bem, Giovanni Augusto. Ela vai embora, linha de fundo, tiro de meta, São Paulo, lançamento do Jandrei. Ele tentou buscar Luciano, bateu errado na bola, o árbitro mandou voltar. Nada disso estava valendo.
Não valia, o Jandrei se precipitou, mas é uma jogada ensaiada, né? Pelo menos a terceira vez em que tenta essa bola direta com o Luciano, que rasga o gramado para receber do lado esquerdo, lance interior, bom cruzamento do Giovanni Augusto, mas no alto sobressai a zaga do São Paulo, consegue manter o placar com vantagem tricolor 1-0. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com. Para a volta do toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta novamente o time do São Paulo, a bola vai ser solta, frente 1-0 para o time do São Paulo, tenta descer contigo no setor intermediário, vem para o levantamento na grande área, você na Bandeirantes, levantamento do Bucurugu, a toque de bola contigo novamente na intermediária, recolhe para o comando de ataque. No domínio, o time do São Paulo para ser chegando a abertura, vem com Popadilha já domina pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque, perde a jogada para a volta, Coutinho pelo setor de meia direita no campo de ataque, tenta descer a Portuguesa, aperta o São Paulo, vem para recuperar a jogada, Alan Franco, ele prende para o São Paulo para ser jogando no seu campo de defesa, já recolhe do campo de retaguarda, sai jogando errado o time do São Paulo, pressão do time da Lusa Veneno, desce a Portuguesa com Zé Ricardo, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Gilberto Almeida, forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia. Gilberto Almeida falou, já eu falo com o Zaidan, tá impedido. Borel tava à frente, meteu a bola para ele, tava completamente impedido, matou a descida da Portuguesa, ô Zaidan. Gilberto Almeida falou para mim, Ulisses, Zaidan, saudade daquela Portuguesa, Enéas, Denner, o Badeco e tantos outros craques, hein, Zaidan? Pô, a Portuguesa teve Leivinha, Zé Maria, Félix, teve a maior ala direita da história do futebol brasileiro, de Djalma Santos e Julinho Botelho. Uma história formidável, grandes craques. Pinga, que até hoje é o maior artilheiro da Portuguesa. Várias gerações em que a Portuguesa teve times formidáveis, né, Ulisses? E como, viu? Alô, Valélia, Arnaldo Silva, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Maricel Oliveira, obrigado pela audiência, Domingo Silvio Duarte Scott, curtindo o som da Bandeirantes, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, já domina para ser jogando o time da Portuguesa pelo setor de esquerda, campo de ataque, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil, levantamento foi feito à frente pelo setor de esquerda, aperta a zaga, tenta tirar, no toque de bola, voltou no toque de bola pela direita com o Igor domina, tentou o domínio, recolheu, tentou o levantamento pelo comando de ataque, afasta o zagueiro, corta, tira para volta no comando, tenta descer novamente o time do São Paulo, lançamento é pra Galopo, pôs o corpo à frente, ganhou, toma falta o Galopo, e vai pintar amarelo, o Galopo sairia na cara do gol, tomou um trançapé, o Galopo ficou caído, tá marcada a falta aí. Na espetada do argentino pelo lado esquerdo de ataque, pegou o Douglas Borel de costas da marcação, aí ele apelou, ataca o camisa 14 da equipe do São Paulo, marca a falta na entrada da área, o São Paulo tem a chance de ampliar o placar no Morumbi. Já está parado o jogo, está marcada a falta para o time do São Paulo, bater a entrada da grande área na meia-lua, bem aplicado o cartão amarelo, Cláudio Zaidan. E era para amarelo, teve gente no São Paulo pedindo vermelho, não era para vermelho, porque havia mais jogador da Portuguesa no lance, ele não entraria em clara condição de fazer o gol, estava inclusive de lado para o gol, era falta para cartão, acertou o Candanção. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 42 jogados do primeiro tempo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua Morumbis, São Paulo tem um gol do Luiz Gustavo, 0 para Portuguesa. Alô, Felipe Melo. Segundo tempo, Ulisses, de jogo em Bragança Paulista, o Bragantino vai vencendo o Botafogo por 1-0. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem Ituano e Guarani, São Bernardo e Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, eu quero você comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta para o São Paulo bater, Nicão e Galopo, Nicão bate bem daí, hein? É isso, com a perna esquerda é o camisa 43 e o Galopo com a perna direita, os dois posicionados. Tem essa característica, no Atlético Paranaense adorava bater essa falta rasteira no canto do goleiro, vamos ver. É o microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do São Paulo bater, falta para o time do São Paulo, cobrado pelo comando de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater, Nicão na bola e Galopo, barreira formada dentro da grande área, bola quase em frente à meia-lua da área, partiu para a bola, Galopo bateu, desvia
na barreira. Toca no Henrique Dourado, vai para a linha de fundo, em escanteio pelo setor de direita, campo de ataque para o time do São Paulo bater. E tá se lamentando até agora o Galopo, olhando pro travessão que ele mirou nessa cobrança, porque se não tem a cabeça do Henrique Dourado que desvia essa bola para escanteio, ia dar muito trabalho pro Tomazella. Escanteio tricolor, Nicão na cobrança de novo. É o futebol, Eduardo Tite tá ligado no microfone de Bandeirantes, forte abraço, Edu, a bola no campo de ataque, tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro São Paulo bater, levantamento bem na grande área, tentou o toque de bola, Marquinhos Barros, curtindo o sonsaço, Bandeirantes grande, Marquinhos Barros, tava lá em São Caetano com o Machado ligado, no São Caetano, obrigado pelo carinho da audiência, Marquinhos Barros, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, e você sabe, né, meu amigo, e como você sabe, né, meu amigo, assistir os jogos aqui no Morumbi, sabe onde é? Camarote dos ídolos do meu amigo Léo Risso, camarote dos ídolos, vem São Paulo, bola na direita, Igor Vinícius dominou, afastou o zagueiro, vem pra tirar dali, camarote dos ídolos, o melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo, aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, camarote dos ídolos, muita música, comida, bebida para você, para curtir os jogos do tricolor, camarote dos ídolos do Léo Risso, sempre um craque presente no passado do São Paulo, aqui no Morumbi, para assistir os jogos do São Paulo, o torcedor brasileiro, aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente no campo de defesa, tenta o toque de bola para ser, jogando novamente o time da Portuguesa no campo de retaguarda, 45 minutos de bola rolando, Sil renova sua energia, cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, 46 minutos, quantos de acréscimos aí, Miliosos? Ulisses, plaquinha, parece que foram mais 3, é isso? É isso. 3 Acho minutos. que foi isso, né? 3 minutos. 3 minutos, isso. É o futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro ligado no microfone de maior audiência do rádio. Alô, Edu Simões, tá ligado, Edu, no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta lá em Mogi, ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, grande Marcial Engenheiro, tá ligado também na Bandeirantes, torcendo pro São Paulo, 1-0 São Paulo diante da equipe da Portuguesa aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi em São Paulo, onde tem o camarote dos ídolos do Léo Risso, o melhor camarote para assistir o jogo do São Paulo, dominou o Wellington, vai pra finta, se joga, tentou cavar a falta, a bola volta com o time da Portuguesa, inteligentemente Dudu sai jogando pelo seu campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda, o tempo da Atacado escalou as melhores estratégias para você economizar nas compras da sua casa, comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos, é tempo da Atacado, e aí tá parado o jogo, falta pra Portuguesa bater no campo de defesa, CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa, abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. O futebol da Bandeirantes em campo para Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima vem para o jogo, time da Portuguesa, recolheu Henrique Dourado, tentou ganhar o lance, aperta na marcação, bola volta para ele, dominou, girou, abriu na esquerda, campo de ataque, boa descida do time da Luz, 1-0 São Paulo, cruzamento no boca do gol, subiu de cabeça, vem ele para tirar Luiz Gustavo, para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor da HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, lateral pro time do São Paulo, bater pela direita no campo de defesa, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é lateral para a equipe do São Paulo, bater vai demorar para cobrar o São Paulo, no futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulista é uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi, abra sua conta, quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo no Morumbi, 1 pro São Paulo, Luiz Gustavo, Portuguesa 0, Alexandre Pretzel tá chegando, alô Pretzel. Fala, Ulisses, um grande abraço para você, para toda a nossa equipe, 1-0 pro São Paulo, gol marcado pelo volante Luiz Gustavo. Bruno Miliosi está no gramado acompanhando a saída dos atletas. Algum destaque especial, Bruno? Olha, Pretzel, os jogadores do São Paulo comemoram Luiz Gustavo, que marca pela primeira vez nessa chegada, parece ser muito querido, né? Quando ele faz o gol, todos do banco de reservas vão cumprimentar ele, o volante de experiência de seleção brasileira, futebol alemão, marcando pela primeira vez com a camisa do São Paulo. Já pelo lado da Portuguesa, é a terceira vez em 3 jogos que a Lusa sai atrás do marcador no Campeonato Paulista. No primeiro jogo conseguiu virar, venceu por 3-2 a Inter de Limeira, mas agora apresenta dificuldades mais uma vez a Lusa, que vai estacionando nos 3 pontos da tabela do Campeonato Paulista, o que não é nada bom para Dado Cavalcante. Pretzel. Muito bom, meu caro Bruno Miliosi, 1 São Paulo, 0 Portuguesa, gol marcado pelo Luiz Gustavo. Mestre Cláudio Zaidan,
Gostou do primeiro tempo? O resultado mais correto seria o empate ou uma vitória mais larga do São Paulo, mestre? Não, mais larga não, Pretzel. O São Paulo errou muito no jogo. O Dado Cavalcante fez um paredão rubro-verde e o São Paulo tinha dificuldades, porque o Nicão, canhoto, do lado direito, pegava a bola e ia pro meio, por ser canhoto. Virou um dogma no futebol, né? Colocar o canhoto na direita, o destro na esquerda. O Galopo caía muito pela esquerda, fazia o mesmo movimento. Destro, pegava a bola na esquerda e ia pro meio. Então o São Paulo facilitava a marcação da Portuguesa. Aí teve uma única jogada de linha de fundo, conseguiu um escanteio. E aí, obviamente, outra jogada de linha de fundo, que é o próprio escanteio, sai o gol. Depois do gol, 5, 7 minutos depois, é que a Portuguesa resolveu adiantar um pouco a marcação, marcar a saída de bola do São Paulo mais à frente, e aí conseguiu alguma coisa, mas faltou qualidade, né? O Dado armou muito bem o time, mas faltou qualidade. O time recebeu presentes do São Paulo, passes errados no meio campo, mas mal aproveitados, e vai ter de qualificar um pouco mais o time da Portuguesa, esperar, claro, que os jogadores rendam mais. Contra oponentes mais fracos, a maneira como a Portuguesa jogou hoje é até suficiente para buscar 3 pontos, mas contra o São Paulo não. Embora o São Paulo tenha feito um primeiro tempo sem nenhum brilho, sem nenhuma inspiração. Conseguiu o gol, mas foi um time que errou muitos passes e fez jogadas muito erradas. O afunilamento só facilitou a vida da Portuguesa lá atrás. A Portuguesa saiu em contra-ataque, mas aí, repito, faltava qualidade para definir o lance, Pretzel. Muito bom, mestre Cláudio Zaidan, intervalo. Vamos aqui na Rádio Bandeirantes. No EDB, Alexandre Preto. Como é que é, ídolo? Diga lá. Pedindo o palpitômetro do EDB. Só na Série A. Série A, né? Só na Série A. No Paulistão a gente já tá na terceira rodada e tal, e aí já dificulta um pouquinho, Manuel. Você vai participar do palpitão da Série A do EDB. Nós vamos te incluir, porque o Enzo Ortega acabou caindo, né, como o pior, e você vai ocupar esse espaço. Grande, Manuel Zaidan. Esse é o mestre Cláudio Zaidan no intervalo de São Paulo 1, Portuguesa 0, gol do volante Luiz Gustavo. Daqui a pouco, destaques de Corinthians e São Bernardo. Jogo seguinte, hein, com a narração do Rogério Assis. Intervalo na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima.
Soluções completas para o seu negócio. No futebol é gol, no Sicredi é show. Gol, pra gente o Sicredi é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem um palpite grátis, está de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. O futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola pela esquerda, escanteio para o time do São Paulo, bater Nicão, vem na bola. Partiu, bateu, levantou, passou por todo mundo, toque! Luiz Gustavo, gol! São Paulo no Morumbi, Luiz Gustavo para o São Paulo, na cobrança de escanteio do Nicão na esquerda, a bola passa dentro da pequena área, no meio da zaga da Portuguesa, ele chega, bate na bola e mete no fundo da rede. Luiz Gustavo, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Luiz Gustavo, que você proporciona à torcida do São Paulo, a torcida tricolor. Ulisses Costa e o gol do São Paulo no primeiro tempo. São Paulo 1, Portuguesa 0, gol marcado pelo Luiz Gustavo. Daqui a pouco o segundo tempo direto do Morumbis, 6h59. Vamos agora ao estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo, porque às 8 da noite tem São Bernardo e Corinthians, um jogo atrás do outro, com o Rogério Assis, o Rafael Oliveira e o Pedro Ramiro. Fala aí, Pedro, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Pretzel? Boa noite para você, boa noite para quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, estamos aqui já no estádio 1º de Maio, onde daqui a pouco o Rogério Assis, o Canhão, vai narrar essa partida entre São Bernardo e Corinthians. Aliás, a torcida começando a chegar, obviamente, a maioria de corintianos. E claro, também o ônibus do clube chegou agora há pouco. Aliás, há 20 minutos mais ou menos eu acompanhei a chegada desse ônibus, que tinha até alguns dirigentes do clube junto a toda a delegação. Corinthians que para a partida de hoje tem os desfalques de Matheus Bidu, Rafael Ramos e Rodrigo Garro. E eu estou esperando aqui, ó, acaba de sair a escalação para passar agora em primeira mão para a Rádio Bandeirantes. Vamos lá, estou só esperando enviar aqui, pronto, vamos lá. Corinthians com Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e a novidade, Diego Palácios. Lateral esquerdo será titular na partida de hoje. Além de Fausto Vera, Ranielli, Maicon, Matias Rojas e outra novidade, Wesley com a 36 será titular. Tô vendo aqui o Romero no banco de reservas e Yuri Alberto, camisa 9, titular para a partida de hoje. Portanto, o Romero no banco de reservas e o Hugo também. Muito bom, Ramiro. 8 da noite, né? Em cima do lance, quando terminar São Paulo e Portuguesa, o Rogério Assis assume para São Bernardo e Corinthians. A escalação do Corinthians já definida, com a estreia do Palácio na lateral esquerda.
a entrada também do Wesley no lugar do Romero, que fica no banco de reservas. 7-1, meu caro Felipe Melo, temos jogo em andamento do Paulistão, temos mais jogos depois, além do Corinthians também. O placar do sábado, meu caro Felipe. Vamos lá, Pretzel, porque neste momento 40 do segundo tempo lá em Bragança Paulista e o Red Bull Bragantino vai vencendo o Botafogo de Ribeirão por 1-0. Gol do Léo Ortiz, que pode estar de saída da equipe do Braga. Além de São Paulo 1, Portuguesa 0, daqui a pouco tem às 8 da noite Ituano e Guarani. Assim, no mesmo horário, São Bernardo e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Paulista. São as partidas de hoje, deste sabadão. No Carioca, o Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 e em andamento começou já Portuguesa e Flamengo, tudo igual, 0-0 no Carioca. O Flamengo com o time reserva, porque jogou hoje pelo campeonato, ou melhor, pelo amistoso internacional contra o Orlando City, lá nos Estados Unidos, e o Flamengo empatou em 1-1. No Campeonato Mineiro, temos também partidas em andamento. O Cruzeiro está jogando, terminou agora o jogo do Cruzeiro contra o Atlético, tudo igual, 1-1. E o Internacional no Gaúcho venceu o Ipiranga por 3-0. Jogos dos campeonatos estaduais, alguns destaques hoje, porque são muitas partidas nos estaduais neste sábado. Pretzel. Muito bom, meu caro Felipe Melo, 7-2. Temos 12 minutos e meio de intervalo. Agora é hora do departamento de jornalismo. O destaque com você, meu caro Luiz Henrique Lô. É isso, boa noite, Pretzel, boa noite para todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. Essa semana, a direção de jornalismo do Grupo Bandeirantes se reuniu com as lideranças partidárias para definir os detalhes da cobertura das eleições municipais de outubro. E esse ano a novidade é o projeto Nossa Cidade, que vai discutir problemas das cidades que são responsabilidade de prefeitos e vereadores. Para avaliar as gestões municipais, as emissoras da Band espalhadas pelo Brasil vão usar o índice IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila. O método também é usado para reconhecer o trabalho de prefeitos no prêmio Band Cidades Excelentes, com base em pilares como educação e transparência. A cobertura também vai contar com o tradicional Band Eleições, que vai ao ar em 3 edições locais e uma nacional, sempre às segundas-feiras. Esse ano, os tradicionais debates acontecem entre os dias 6 e 8 de agosto, no primeiro turno, e nas cidades que houver segundo turno, o debate vai ser feito entre os dias 8 e 10 de outubro. Em São Paulo, os pré-candidatos Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Tabata Amaral, do PSB, já confirmaram presença. Nos dias dos debates, das eleições e apurações, está prevista uma cobertura intensa, com entradas ao vivo em todo o país desde o início da manhã, fechando a cobertura com um canal livre especial. Essas são as maratonas eleitorais na maior e mais completa cobertura das eleições municipais na Band, como é tradição desde sempre. Muito bom, meu caro Luiz Henrique Lô, com destaque do jornalismo. Tem gol no Campeonato Paulista, Felipe? Tem gol, e é gol do Botafogo, o empate do Botafogo no finalzinho da partida. O Pantera empata em Bragança Paulista, tudo igual, 1 pro Botafogo, 1 para a equipe do Bragantino. Temos 44 do segundo tempo, Pretzel. Vamos para os acréscimos ainda, mas o Botafogo empata mais uma partida. O Botafogo estreou com derrota para o Santos, mas venceu fora de casa o Água Santa e agora empata contra o Bragantino fora de casa. O gol foi do Alexandre. O Botafogo está no grupo do São Paulo e o Bragantino está no grupo do Corinthians. Situação do Morumbi, os times voltando, meu caro Bruno Migliozzi. Voltando, Pretzel, o São Paulo aparentemente é o mesmo para a segunda etapa, o mesmo tricolor paulista. A Portuguesa tem uma mudança, o 8, Dudu, deixou o gramado com cartão amarelo, entrou o 18, Ricardinho, no time da Lusa. Uma pincelada, Zaidan. São Paulo aumenta, quer dizer, a vantagem, ou a Portuguesa pode buscar o empate? O que você sente para esse segundo tempo? Eu acho que o São Paulo amplia, Pretzel. Muito bom. 15 de intervalo, Ulisses Costa reassume. São Paulo 1, Portuguesa 0, direto do Morumbi. Gol marcado pelo Luiz Gustavo, volante que foi contratado para esta temporada. Diga lá, meu caro Ulisses, prazer em ouvi-lo novamente. Valeu, Pretzel. No futebol da Bandeirantes vai começar o segundo tempo do jogo, somente essa alteração aí, ô Migliozzi. É isso, confirmando apenas uma alteração no jogo. O 8, Dudu, deixou o gramado, entrou o 18, Ricardinho na Lusa.
Vai começar o jogo no seu segundo tempo, tudo pronto para a bola rolar, placar do jogo, o placar continua de 1 para o São Paulo, 0 para o time da Portuguesa. Conosco, Bandeirantes Porto Alegre, Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, Rádio Bandevale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul, com Cultura Bandeirantes de Leme, Cultura Bandeirantes de Monte Alto, Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Folha de Boa Vista, Super Difusora Itapetininga, Educadora de Limeira, Rádio Clube de São Manuel, Rádio Comercial de Presidente Prudente, Rádio Super FM Costa Rica, Mato Grosso do Sul, emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, Difusora FM em Bituba, Rádio Piratininga de Jaú, Cacique de Capivari, Receio de Foz do Iguaçu, Patriarca de Cassilândia, mais de uma de centenas de emissoras espalhadas em todo o Brasil. Tudo pronto para começar o segundo tempo do jogo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eduardo, Tite, o Igor, estão ligados no futebol Bandeirantes, torcendo para o tricolor do Morumbi. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro, toca na bola Henrique Dourado, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, bola foi solta para direita do campo de ataque, houve a falta, o árbitro está dando impedimento. Vai pegar no meio do caminho, o jogador da Portuguesa já está caído, o Ricardinho, hein? É isso, acabou de entrar o Ricardinho e já tenta armar um ataque rápido com o time da Portuguesa e é parado no meio, com falta, a Lusa tem falta central para cobrar, perde por 1-0. Cláudio Zaidan, alteração na Portuguesa, Zaidan. O time fica um pouco mais rápido, né? O Ricardinho, embora entre como volante no lugar do Dudu, que tinha recebido o cartão amarelo, ele pode melhorar a série de bola da Portuguesa. Onde a Portuguesa pecou, né? O meio campo da Portuguesa armou quase nada no primeiro tempo, Luiz. Tá parado o jogo, falta para o time da Portuguesa bater. Se posiciona para a cobrança de falta o time da Portuguesa. Você ligado comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta para Luz Veneno, pá. Se posiciona para a cobrança, falta para a Portuguesa bater. É pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento para dentro da grande área. Se posiciona Marquinhos Pedroso, está ali próximo à bola. Ele vai partir para a bola, Pedroso partiu perto da esquerda da bola, levantou o gol, toque de cabeça do zagueiro, tira. A bola volta, tentava o domínio pelo setor de esquerda. Vitor Andrade perde o lance. A bola volta com a equipe do São Paulo, que tenta descer com o Luciano, protege, vai para a finta, tenta o drible e ganha lateral. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita no campo de defesa. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Luciano Caído. É isso, já em choque com o Douglas Morel, lateral direito do time da Portuguesa, que nessa bola esperrada, a bola acaba saindo para a lateral, divide e vai sentindo dores na perna, agora com a ajuda do Caleri vai se levantando o camisa 10 tricolor, artilheiro do ano passado com 15 gols. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola contigo novamente no campo de defesa para ser para o Júlio. Lateral para o time de São Paulo bater. Você está ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Já domina do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação do time da Portuguesa, vem para recuperar a joga no campo de defesa com Borel. Borel domina pelo seu campo de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação. Dá domínio do campo de defesa, vai para o drible em cima, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta novamente o time da Lusa, a abertura vem pela esquerda com Marquinhos Pedroso tentou, domina, afasta o zagueiro. Vem para proteger, vem para dominar, toca Nicão na bola, cede tiro de meta para a equipe da Portuguesa bater. É tiro de meta para Lusa Veneno cobrar. A bola já volta no toque de bola curto, recolhe novamente o time do São Paulo, procede jogando o time da Lusa. O São Paulo vem para cima no Morumbis. A abertura foi feita no campo de defesa, o lançamento foi feito à frente do comando de ataque de Fraberrada. Igor Vinícius vem para ganhar. Ele tenta o toque de bola, ninguém chega no time do São Paulo, toca no vazio, toca em ninguém. É na volta, Coutinho no campo da retaguarda novamente, tentou o toque de bola, recolheu o Coutinho novamente, lançamento à frente do gol, sai tranquilo. Recolhe novamente no campo de defesa o São Paulo pela esquerda com o Wellington. Wellington domina, solta na sua zaga central, já vai ser jogando o Coutinho novamente com Alan Franco. Alan Franco por toque de bola de Jandrei. Jandrei prendeu para Arboleda. Arboleda domina no campo de defesa, domina no campo da retaguarda, vem para finta em cima da marcação no primeiro, ele já prendeu o lance, domina a balança em frente ao seu marcador, vai tentar o toque de bola Coutinho no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do São Paulo. Ela volta curta pelo setor de direita no seu campo de retaguarda. Você tá ligado no microfone
Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo campo de retaguarda, domina novamente, Curtigo no setor intermediário. O time do São Paulo tenta descer, não consegue, domina pelo seu campo de defesa, vai pra finta, tenta o toque de bola novamente. O tricolor do Morumbi recolhe o São Paulo, está jogando com Alan Franco para Arboleda. Arboleda para Alan Franco. Alan Franco domina, Bruna Ferreira. Cubiani ligada no microfone Bandeirantes. Um salve para você também. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta no toque de bola do tricolor aqui no estádio do Morumbi. Placar do jogo continua, placar de 1-0 São Paulo. São Paulo venceu o jogo. A abertura foi feita à frente, domina novamente, balançou o time do tricolor do Morumbi. Lançamento vai ser feito à frente no comando de ataque. Prendeu o Arboleda, dominou, prendeu para a direita do campo de ataque. Ele vai para finta, ergue a cabeça, pode soltar a jogada para o comando. Recolheu o Arboleda, sem espaço para tocar na frente, volta para Alan Franco, sem conferência central do gramado. Recolheu do esquerdo, soltou, jogada para Luiz Gustavo, abriu para Wellington. Wellington tentou a devolução para Luiz Gustavo, bola vem para o goleiro da Luz, tira dali de qualquer maneira, Tomazella. Ele rasga o perigo, o goleirão da Luz, a bola volta para Arboleda. Arboleda já domina para o time do São Paulo, está jogando o campo de defesa com o Alan Franco. Alan Franco prende no campo de retaguarda, domina, abre para Jandrei, domina para o São Paulo e sai jogando. Abraspres transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Braspress, a bola volta com o Nicão, dominou para o time do São Paulo, Nicão, ele vem para a finta, soltou, boa bola, a abertura, frente, juizão, atrapalhou a jogada, dentro toque de bola, Nicão, abriu boa bola para Wellington, cruzou, levantou no gol, tentou buscar bola, sobrou para Caleri, bateu em cima da marcação do Quintano, zagueirão. É na falta para a direita do campo de defesa, recolhe novamente Krigor recolhe do campo de defesa, Krigor tentou ser pro jogo, toma falta do Caleri. Tá parado o jogo, marcada a falta novamente pro time da Portuguesa bater no seu campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. cmcapital.com.br/Rádio Bandeirantes. E aí, Zaidan, comecinho de jogo, vamos chegar a 6 minutos de bola rolando o segundo tempo, 1-0 São Paulo, Zaidan. Portuguesa mudou a marcação, está marcando um pouco mais à frente, pressionando mais o São Paulo e com isso dá um pouco mais de espaço do que no primeiro tempo. O Ferreira pode ser uma boa opção para o São Paulo aproveitar esse espaço, Luiz. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola já volta, vem para o toque de bola, tenta ser jogando o time do São Paulo pelo setor de esquerda, campo de defesa. Recolhe, domina pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance. Domina o tricolor do Morumbi, bola mal tocada, mas voltou de graça para Luciano. Ele domina para o São Paulo, o lançamento vem para a direita do campo de ataque em velocidade para Nicão. Nicão chega na bola, chega inteiro, tentou tocar na bola, afasta o zagueiro, tira. Lateral para o time do São Paulo, bateu pela direita do campo de ataque. Igor Vinícius vem para a cobrança de lateral. Alô, Bruninho, salve, ligado no microfone Bandeirantes da minha querida presidente Prudente, vem para o domínio, Luiz Gustavo dominou, bateu pro gol. Mas o que é isso, Luiz Gustavo, pá? Mas o que é isso? Pegou muito mal, Luiz Gustavo, hein? E tá cheio de moral, né? Marcou o gol do São Paulo que vence por 1-0, mas agora na finalização de fora da área foi mal demais. Com a perna esquerda, mandou essa bola na lua. Desperdiça a chance, o São Paulo segue vencendo por 1-0. E vem São Paulo, roubou bola, bom lance à frente, dominou, prendeu no comando de ataque, vai pra finta, Galopo perde. Luciano toca na bola de forma errada, a bola volta na velocidade dele. Krigor dominou, partiu na esquerda, bom lance à frente, vem Lusa Veneno, dominou pela direita, abertura vem com Giovanni Augusto, prendeu, girou, entrou na área, outra finta, Giovanni Augusto tentou tocar, tira o zagueiro. Arboleda vem pra tirar, a bola volta para Nicão. Nicão faz a finta em cima da marcação, no primeiro prende o lance, Nicão. Ele domina, tentou partir para o comando de ataque, toma falta, o árbitro dá só lateral. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral e o Nicão fica na reclamação. Fica na reclamação com o Marquinhos Pedroso, que acertou a bola, mas na sequência deixa ali a perna, que acaba acertando o atacante do São Paulo. Eles se cumprimentam, mas está na bronca o Nicão, que tem o lateral para cobrar na equipe do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, 1-0. Luiz Gustavo fez o gol para o time do São Paulo, até agora o único gol do jogo. O tempo não para, a Bandeirantes marca 8 jogados do primeiro tempo, 8 jogados aqui, você vê antes o gol. Continua para você no Morumbi, girando o placar do Paulistão, 8 segundo tempo.
aqui na Rádio Bandeirantes. O gol sai primeiro, continua São Paulo vencendo Luiz Gustavo, 0 para a Portuguesa, depois da cobrança de escanteio de Nicão. Luiz Gustavo fez 1-0 para o Tricolor e vem São Paulo, na direita Igor Vinícius dominou, Luciano entrou, bola para ele, vai bater pro gol, passa da bola Luciano, sai do gol Tomazella para fazer a defesa. Repito para você, São Paulo, Luiz Gustavo no cruzamento de escanteio do jogador do time do Tricolor do Morumbi, Nicão. 0 para a Portuguesa, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Felipe Melo. Fim de papo, Ulisses, do Campeonato Paulista lá em Bragança Paulista. O Botafogo arrancou o empate. No finalzinho empatou a partida contra o Bragantino, tudo igual, 1-1. Daqui a pouco São Bernardo e Corinthians, Ituano e Guarani, às 8 da noite. São Bernardo e Corinthians, Rogério Assis transmite o jogo com Rafa Oliveira e Pedro Ramiro. Tem São Bernardo e Corinthians para você. A bola tá parada, o jogo tá marcada, falta para a Portuguesa bater pela direita no campo de ataque, tá parado o jogo. É impressionante o que esse Krigor corre, hein, Zaidan? Corre muito. Ele jogou no América Mineiro pouquinho, mas jogou no Ituano, principalmente no Bragantino, teve 2 temporadas no Bragantino. É um jogador muito rápido, né? Agora, eu estava revendo o lance que a Portuguesa pediu pênalti, foi nada, hein? O Giovanni Augusto caiu sozinho, Ulisses. É verdade, caiu, nem dei muita ênfase ao lance, viu, Zaidan? Claro. Aí tá parado o jogo, tá marcado novamente, bora com o time da Portuguesa bater falta. É falta para o time da Portuguesa bater pelo setor de direito do campo de ataque. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor ouvinte do Brasil. É bola do campo de ataque, levantamento do gol. Subiu o Arboleda de cabeça, tira Nicão, complementa o lance de cabeça. A bola volta com a equipe da Portuguesa para ser jogando no campo de defesa. Vai para o toque, ele bola contigo no setor intermediário. Já domina, vem para a finta, recolhe novamente a Lusa Veneno, sai jogando no campo de defesa. Aqui atrás com o jogador Tomazella. Goleirão Tomazella domina no campo de defesa para sair para o jogo. Você está ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro, domínio do campo da retaguarda, vai para finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance, tenta descer o time da Lusa Veneno, em velocidade, pode parar, seu juiz, e tem que amarelar, hein, e tem que amarelar, falta para Lusa Veneno, tá parado o jogo, falta perigosíssima para a Portuguesa bater em cima do jogador Vitor Andrade. Agora na escapada do Vitor Andrade, quem rouba essa bola no campo de ataque, e parece que é o Luiz Gustavo, Ulisses, que derruba ele por ali, leva cartão amarelo na entrada da área, falta perigosa para a Portuguesa, que busca empatar o jogo. Foi o Bobadilha. E aí, Zaidan? Foi o Bobadilha que levou o amarelo, ele fez a falta e era para amarelo, porque ele já estava entrando na área ali, um lance perigoso, realmente para amarelo. O Bobadilha fez a falta e merecia o amarelo sim, Ulisses. Muito bem, Bobadilha tomou cartão amarelo. A 11 desse segundo tempo de jogo, estreando, já tomando cartãozinho amarelo, hein? E o Vitor Andrade é com tudo para dentro da área. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe da Portuguesa, bateria, falta perigosa. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda Atacado. Tá parado o jogo, Altair tá lá, o Sabiá ligado no microfone Bandeirantes em Bauru. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá parado novamente no campo de ataque. Postei meu Fusquinha hoje, Zaidan, nas redes sociais, não sei se você viu, no Ulisses Costa, narrador. Hein? Sensacional. Que momento, tá fazendo sucesso a Fusqueta, viu? Que momento, que hein, momento, irmão. É falta pro time. É falta pra Lusa bater. Giovanni Augusto vem pra cobrança de falta. Marquinhos Pedroso também. É falta pro time da Portuguesa. Marquinhos Pedroso, Giovanni Augusto pra cobrança de falta. Bateu Giovanni Augusto, bateu em cima da barreira. A bola explode na barreira, volta do campo de retaguarda, sai jogando o time da Lusa Veneno no campo de defesa. Peças para o carro motos. Olha, peças de qualidade e segurança tem que ser Nakata. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. E vem pro jogo o time da Portuguesa. A bola solta. Vitor Andrade bateu. Jandrei defendeu. Cruzamento na área. Jandrei sai para fazer a defesa. Aparece bem o goleiro reserva do São Paulo. No descanso de Rafael, Jandrei tá dando conta do recado, mas a saída de bola foi ruim. Vitor Andrade teve a chance da finalização. Ele busca e faz a defesa em 2 tempos para salvar o tricolor.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Antônia Maria Miranda, obrigado pelo carinho da sintonia ligada no microfone Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes, eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mais tarde tem São Bernardo e Corinthians, Rogério Assis, Rafael Oliveira, Pedro Ramiro, já no microfone da Bandeirantes para você. Aperta o time do São Paulo, a bola foi solta, foi tocado, levantamento na grande área, domina, tentou o toque de bola, apertou, tentou chegar, a Bobadilha perdeu. E fica caído o Luciano na área, que o Luciano cai muito. A gente às vezes nunca sabe se é verdade ou não. Tive até entendi que foi falta do Luciano, não sei não se foi dentro da grande área, hein? Os dois se trombaram, né, Ulisses? O Luciano com o Patrick, zagueiro da Portuguesa. Também não vi uma intenção do atleta da Lusa de fazer essa falta. Foi uma trombada dos dois. O próprio Luciano, bem esquisito no lance, mas ele leva a pior. Leva a mão ao tornozelo. Segue caído, camisa 10, Departamento Médico do São Paulo já vai entrar no campo. Alô, Hamilton. Tá ligado no microfone Bandeirantes no Japão. Obrigado pelo carinho da sintonia. E aí, Zaidan? Eu tive a mesma impressão, não tenho replay ainda, mas a mesma impressão do Miliose. Os dois vão para a disputa de bola, o Luciano levou a pior, perna esquerda, está sentindo a perna esquerda e tô vendo a dividida de novo ali. O Luciano vai na bola, não vi falta de ninguém, acho que o árbitro acertou, tive a mesma visão do Miliose, só que ele levou a pior na dividida, Luiz. Aí tá parado o jogo. É bola, campo de defesa para o time da Portuguesa, bater lateral pelo setor de esquerda e ser jogando lateral para o time da Lusa, bater, bola foi solta, frente no comando de ataque, aperta, vem para o toque de bola, Carelli ganhou a jogada para o time do São Paulo, ele vem para o toque contigo no setor intermediário, já domina Caleri, 1-2 para sua marcação, ele prende o lance, toma falta, o Caleri, tá parado o jogo, tá marcada a falta esquerda, campo de ataque para a equipe do São Paulo, bater Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 15 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. E vem pro jogo, São Paulo, a bola foi solta, Luciano dominou, recolheu para Galopo, Galopo domina para o time do São Paulo, vai tentar o toque de bola, sai jogando com o time na esquerda, o Wellington perde o lance. Repito, 15 jogados, São Paulo tem 1, Portuguesa 0, segundo tempo. Alô, Melo. Alô, Ulisses, hoje no Campeonato Espanhol, o Villarreal derrotou o Barcelona em casa por 5-3 para o Villarreal, jogando fora de casa venceu o Barcelona, e o Real Madrid derrotou Las Palmas por 2-1 com gol de Vinícius Júnior. É o futebol da Bandeirantes, o Elton Clê tá lá em Ribeirão Preto, ligado no microfone Bandeirantes, um beijo para minha querida Ribeirão Preto, a minha linda Curitiba também. Alô, Curitiba, ligada no microfone Bandeirantes com o Máximo Cordeiro, Daniel Soares também tá ligado no futebol Bandeirantes em Três Marias, Minas Gerais. E pintou amarelo. Amarelo pro Galopo, que matou o contra-ataque da equipe portuguesa. O Krigor ia passando por 3 marcadores, o Galopo apelou, derrubou ele. Leva um cartão amarelo. Merecido, Zaidan. E demorou, viu? A terceira falta que o Galopo faz ali, quando ele volta na marcação do lado esquerdo, mereceu o amarelo sim, Ulisses. E vem pro jogo, o time do São Paulo tentou Bobadilha, faz a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para a Portuguesa bater na esquerda. E é o cão de caça do time do São Paulo, faz bastante falta. O paraguaio Bobadilha fazendo a sua estreia, já tá amarelado. Foi bonzinho agora o Candançã para não dar o segundo. Eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Tá na hora de mexer o técnico do São Paulo, Carpini, no time ou não, Zaidan? Pablo Maia seria uma ótima opção para melhorar a qualidade do meio campo. Bobadilha, além do cartão amarelo, ele só marca, quando tem a bola não tem feito nada de interessante. O Luiz Gustavo já parece cansado e parece que vem mudança aí mesmo, né? É isso, Alisson, Pablo Maia e me parece também o Juan, se eu não me engano, para entrar daqui a pouco no São Paulo. É verdade, tem 3 aqui, o carrinho marca, o Bruno Miliose. Ele tem um acrílico na frente ali, né? Um para-brisa. Isso. Tá refletindo a iluminação no olho da gente aqui, é impressionante. Nossa, aí não ajuda, né? 3-2 daqui a pouco no São Paulo.
Mas o que Luiz é Pisani, no São Lucas, ligado no microfone do Barantes, é falta para a Portuguesa bater, falta cobrada na grande área, subiu de cabeça, vem para tirar o perigo, corta dali Carelli, a bola volta, Caleri toca na bola, Caleri vem para tirar, a bola volta novamente com o time da Portuguesa aqui no Morumbis, que domina no campo de defesa, vem para frente o time da Lusa, vendendo para a direita com o Borel dominou, soltou pelo setor de ponta, vai pro drible, tentou o toque de bola, vem para travar a zaga do São Paulo, a bola volta para Caleri, está jogando no campo de defesa, recolheu novamente com Luiz Gustavo prendeu para Caleri solta no meio de campo, Coutinho na intermediária, tenta o toque de bola, o time do São Paulo com Galupo para Luiz Gustavo, tentou rasgar a frente, toca de forma errada, volta a Lusa Veneno, tentou descer, meu Deus, que pegada, que falta feia, e pra mim é falta para amarelo, hein? É falta para amarelo, o Nicão chegou abrindo a caixa de ferramenta, foi ele ou não? Nicão voltando para a marcação, ele acerta o lateral direito do time da Portuguesa, mais uma falta grave, a Lusa vai ganhando espaço por ali, tem mais uma falta para cobrar, chance de bola na área. Merecido, hein, Zaidan? Sem dúvida. E outra coisa, o São Paulo está fazendo um segundo tempo muito ruim. E ele vai fazer essas alterações também pelo cansaço do time. Ele já nota que Bobadilha e Luiz Gustavo estão cansados demais, principalmente o Luiz Gustavo, jogador muito mais experiente, já um veterano, está cansadão, está andando em campo e vai pôr velocidade lá na frente com o Giana. Mas o São Paulo faz um segundo tempo ruim, a Portuguesa aperta, mas repito, está faltando qualidade para a Portuguesa. E aí com o Juan, o São Paulo vai ter pelo menos saída, vai ter pelo menos velocidade para contra-ataques. É falta para o time da Lusa, Veneno bater na esquerda, vem para a bola, levantou, Marcos Pedroso levantou no boca do gol, afasta a zaga do time do São Paulo, vem para tirar a primeira, tira da segunda, Nicão, chapelou o primeiro, ligou na direita, cabra ataque, se soltar, tem do outro lado, Caleri, já prende o lance em velocidade, Igor Vinícius vai para finta, sentiu a perna direita, e foi puxado ainda pela camisa, mas pode substituir. Sentiu o puxão na posterior direito, o Igor tá sentindo o Igor Vinícius, hein? É isso, entregou o Igor Vinícius, confirmando as mudanças, viu? O Juan espera, teremos as 3 alterações no São Paulo, parece que ele tá negociando com a arbitragem para trocar agora o time do Tricolor, mas quem vem aí? Alisson, Pablo Maia e também o Wellington Rato, daqui a pouco no Tricolor. Muito bem, olha só, o Igor Vinícius sentiu a posterior, já tá ajoelhado aqui no campo de jogo. E já tá pedindo para mexer, para trocar o Igor Vinícius. Confirmando as mudanças. Tá sentindo agora. demais. Não vai dar para ele. Tá aí o Igor sentindo demais. Posterior direita. Tomou o puxão ali na posterior direita. Parece até chorar o Igor Vinícius. Jogador do São Paulo. O Luciano vai ali falar com ele. Muito bem, vai mexer o São Paulo. Vamos lá, sai o Luiz Gustavo com a 16 e já entra o Alisson com a 25. Outra mudança deve ser a saída do Nicão com a 43 para a entrada do Rato. Vamos esperar porque o São Paulo está vendo a situação do Igor Vinícius, que agora se levanta, vai ver se ainda tem como o lateral direito continuar, mas é muito difícil, né? Depois dessa estirada na perna, confirma a mudança. Sai Bobadilha e entra o Pablo Maia. Segunda alteração do São Paulo. E agora vamos ver a terceira, se vai mesmo trocar o ataque ou se o Igor Vinícius vai ter que sair. Se vai ter que trocar a lateral direita o técnico Thiago Carpini. Vamos ver a terceira plaquinha do time tricolor, que já trocou 2 vezes. E Moreira, agora o quarto árbitro, Moreira que é um jogador muito polivalente, já aparece por ali, confirmando troca no São Paulo. Saiu 2, Igor Vinícius lesionado, preocupando o Thiago Carpini. Entra Moreira com a 30, 3 trocas no tricolor. E aí, Zaidan? A reação do Igor Vinícius tem muito a ver com o que ele sofreu, Ulisses, porque ele se contundiu 2 vezes seriamente. E o Moreira, que vai entrar na lateral direita, teve também contusões sérias, inclusive cirurgia, né? Um garoto, apareceu como uma grande revelação de Cotia, mas as contusões atrapalharam demais. E agora volta a ter essa chance. E lembrando que terça-feira tem Corinthians e São Paulo, na Neoquímica Arena. Ele não tem o Rafinha e talvez não tenha também o Igor Vinícius, dependendo da gravidade da contusão, né, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. No futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão e a instituição financeira que mais cresce
em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Após a volta, tenta o toque de bola para ser jogando novamente o time do São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda, você ligado no microfone de Bandeirantes. Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Domina para o meio de campo, recolhe novamente, vem pro toque de bola. Pablo Maia domina para o time do São Paulo, volta aqui atrás no campo de defesa. Vem para recuperar Alisson, sai jogando novamente, solta a jogada para Alan Franco. Alan Franco para Arboleda. Arboleda domina em frente à grande área do time do São Paulo, na intermediária de defesa, sai jogando bola para o time do São Paulo. Ele prende o lance para Alisson. Alisson dominou. Caleri passa no meio, lançamento vem da esquerda para o Wellington, domina em frente ao banco de reservas da Portuguesa. Matou na barriga a bola, recolheu o Wellington, vai para frente, abriu para Pablo Maia. Pablo Maia domina para o Wellington, novamente recomeça o São Paulo. Sai jogando com o Alan Franco. Alan Franco prende para Alisson. Alisson domina a circunferência central do gramado, vai pro drible em cima da marcação no primeiro. Abriu para a direita, soltou para Moreira. Moreira prendeu para o time do São Paulo, solta a jogada curtinha para Rato. Rato prende o lance, tenta o levantamento à frente para Caleri. Subiu de cabeça, toca na bola, ela vai embora. Lateral Lusa, campo de defesa pelo setor de direita. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. estrelabet.com. Aparece a volta do campo de defesa. Lateral para o time da Lusa bater. Lateral foi cobrada para a volta do campo de defesa. Vem Dourado para ganhar. Henrique Dourado brigou, perdeu o lance. É na falta com o time da Lusa. Veneno novamente em velocidade. Ricardinho dominou, tomou a falta. Parado o jogo, campo de defesa em frente ao banco de reservas da Lusa. É falta para a Portuguesa bater e ser jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, 23 minutos de bola rolando. Domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola, o time do São Paulo para ser jogando. Caleri briga, ganha lateral. Lateral para o time do Tricolor bater já pelo seu campo de defesa. Domina pelo setor de esquerda, bola solta, campo de retaguarda, Pablo Maia para Alisson. Alisson domina para o São Paulo, abre de esquerda para o Wellington, linha lateral do gramado, ele prende, recolheu, agora volta a bola pelo campo de defesa. Vai começar aqui atrás com o Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo, prende a jogada na zaga central para Jandrei. Jandrei recomeça para o Tricolor do Morumbi. Tenta abrir aqui na direita, solta na direita. Volta a jogada novamente, curtindo no meio de campo. Recolhe o time do São Paulo, vem com a Arboleda para Alisson. Alisson domina para o Tricolor, soltou na direita, linha lateral do gramado para Moreira. Moreira domina para o São Paulo, vem para a finta, tem Rato aberto, prefere o toque para Alisson. Ele domina pelo meio, pede jogada na linha de fundo em velocidade. Caleri tentou chegar, chegou antes o zagueiro para dominar. Recolhe o time da Portuguesa, Rato vai para cima da marcação. Caleri toca na bola. Lateral, Luz esquerda, campo de defesa. Próxima linha de fundo no seu campo de retaguarda para bater lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pois não, Zaidan? Uma pergunta difícil pra você aqui, ó. Palmeiras ou Santos? Quem é que ganha amanhã? Acabou. Eu acho que o Palmeiras ganha. Favorito, né? Acho, né? É. Acho. Alô, Lucas, ciclista, né? Curtindo o sonsaço Bandeirantes. O que é, Zaidan? Ainda mais no Allianz Parque, né? É verdade, é parada dura. Mas o Santos tá bem o peixe. Domínio do campo de defesa, é jogo, é clássico, é jogo duro. Domínio do campo de defesa, como tá sendo aqui Português e São Paulo. Domínio do time da Lusa, tenta descer do campo de ataque com muita vontade para pegar a jogada. Krigor prende o lance, volta a Coutinho na intermediária para Zé Ricardo. Ele prende o lance para o time do São Paulo, abriu para Giovanni Augusto. Tentou o toque de bola, toque de forma errada e faz a falta. Tá parado o jogo, campo de defesa, falta para o time do São Paulo, bater em cima de Galopo. Falta para o Tricolor cobrar. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 26 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista em sua terceira rodada de 12. No Morumbi continua 1 para o São Paulo. Luiz Gustavo, 0 para a Portuguesa. Alô, Felipe Melo. Ulisses, sorteio da próxima fase, da primeira fase da Copa do Brasil, já tem data definida, será na próxima terça-feira, às 3 horas, da sede da CBF. Serão definidos os primeiros 40 confrontos da competição. Bandeirantes. Mauro Alves em Aracaju, tá ligado no futebol da Bandeirantes, sinta-se abraçado com a Bia que tá curtindo Luiz Pazini, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, domínio do campo de defesa, tenta descer novamente no campo de retaguarda o time do São Paulo, vai pro toque de bola, Arboleda, ele volta a jogar pelo seu campo de defesa e está jogando no campo de retaguarda. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no tempo da Brasil. A bola volta com o time do São Paulo, Wellington domina pro São Paulo, ele é rápido, foi puxado, toma falta. Tá parado o jogo.
E o Krigor vai tomar cartão amarelo. Camisa 11 da Portuguesa toma o cartão amarelo por atrapalhar demais da conta o ataque do São Paulo. Puxa o Wellington Rato, a falta é central para o tricolor. Krigor, amarelo para ele. Se posiciona para a cobrança. Lucas tá ligado no futebol Bandeirantes. Getúlio Moreira, obrigado pelo carinho da sintonia. Itapeva, São Paulo, curtindo na divisa do Paraná. É falta do campo de ataque para aqui para o São Paulo bater pela esquerda, campo de ataque. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Vai mexer a Portuguesa, vai embora. Saiu Krigor, amarelado no último lance. O camisa 11 deixa o campo, entra o atacante 21, Felipe Marques. É falta para o São Paulo bater da direita. Falta cobrada no comando de ataque. Vem para a finta. Tenta o toque de bola. Voltou na direita. Domina novamente Moreira. Moreira domina novamente. Recolhe pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo novamente. Já domina o time da Lusa. Tenta descer o time do São Paulo. Abertura à frente do campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda para Sérgio. Jogando o time da Lusa Veneno. Abertura vem com toque de bola de Dourado. Dourado prende o lance e já domina pelo seu campo de defesa. Ele vem para a finta da marcação. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Bola volta na zaga central. Domínio do campo de retaguarda, levantamento foi feito à frente, domínio no campo da retaguarda, vai para frente em cima da marcação, domínio no campo de ataque, tenta o toque de bola curto pelo comando de ataque, já domina o São Paulo, toque de bola bom na direita, Moreira dominou, cruzou, levantou na boca do gol, tentou galopo de cabeça, a bola passa, tenta chegar o Wellington na linha de fundo, a bola vai embora. Tive impressão de falta no Wellington, hein? O Vitor Andrade chegou firme no lance, derrubou o camisa 6 da equipe do São Paulo, a bola passou e agora confirmando mais uma mexida no São Paulo. Jonathan Caleri, o centroavante que segue em branco em 2024, vai deixar o gramado para a entrada de Ferreirinha, 47, a última mexida do São Paulo. Quem vai entrar aí? Ferreirinha? Ferreirinha Sgarbi, que número que ele é? 47, o mesmo número que ele utilizou na estreia dele pelo Grêmio. Então comemora esse lance, já que as camisas que ele queria, né, a 10 ou a 7, já estão ocupadas no São Paulo. Muito bem. O Nicão tá aí também ou não? Nicão deixou o campo, entrou o Wellington Rato. Então 5 mudanças já concluídas no São Paulo. É verdade, tá aí o Rato com a 27. É o futebol da Bandeirantes, daqui a pouco Rogério Assis, Rafael Oliveira, Pedro Ramiro, tem São Bernardo e Corinthians para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque, ele bola tenta descer o time da Portuguesa, a bola foi solta à frente, cruzamento na área, vem para travar. Trava a Arboleda, põe para a linha de fundo, escanteio para o time da Portuguesa, bater da esquerda com uma amortecedora HG Nakata. Você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e toda azul pela frente. Delina, narrador curtindo, Sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, se posiciona, vem para a cobrança de escanteio, foi cobrado, a bola volta para Rato, ele domina para o São Paulo, Ferreirinha já partiu, Rato caminhou com a bola, vai para a finta, levou pela direita, vem para o corte em cima do marcador, protegeu o Rato, tem do lado Moreira aberto, domina a jogada, vai tentar o toque de bola, Rato recolhe para o time do São Paulo, tenta descer no comando de ataque, invertido, a bola para Ferreirinha, domina no campo de ataque para o time do São Paulo, vai para a finta da marcação, abriu para o Wellington domina para o São Paulo, volta a jogada, entrada da grande área, Pablo Maia bate bem, ele ajeita a jogada para Galupo, prendeu, partiu em frente à grande área, vai tentar o toque de bola pela esquerda, soltou forte demais para Ferreirinha, linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Portuguesa bater, na hora de fazer a troca do fluido de freio radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, no futebol é gol, na Sicredi Show, patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi, abra sua conta, o tempo não para, Bandeirantes marca. 31 minutos e 30 de bola rolando, 31 e 30, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. No Morumbi, continua São Paulo 1, Portuguesa 0, gol marcado pelo Luiz Augusto. 1-0 pro time do São Paulo. Na Bandeirantes, quem chega é você. Alô, Felipe Melo. Alô, Ulisses. Xavi Hernandes anunciou em coletiva de imprensa que vai deixar o Barcelona ao final da temporada. Hoje, o Barça perdeu em casa para o Villarreal por 5-3. Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Tá parado o jogo.
E pega uma falta ali o Candançã em cima do Wellington Rato. Fez a jogada com o Moreira, mas a marcação do time da Portuguesa com o Felipe Marques. Chegou atrasada e vem bola para a área. O São Paulo coloca artilharia pesada na área do Tomazella. Estrela Bet, o melhor operador de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. A bola volta, bate falta o São Paulo. Dominou Luciano no peito, tirou o zagueiro, bateu. A bola espirra, vai embora. Ela toca no Henrique Dourado, vai para a linha de fundo, escanteio o São Paulo na direita, escanteio para o São Paulo bater. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio para o São Paulo bater. Rato vem para cobrança, 1-0 São Paulo na Portuguesa aqui no Morumbi. Partiu o Rato, levantou no banco do gol, toque de cabeça do zagueiro, põe para fora novamente, vem para tirar dali Patrick tira, é novo escanteio para o time do São Paulo bater. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do 20 do Brasil. É bola no campo de ataque, escanteio. Daqui a pouquinho tem São Bernardo, tem Corinthians, Rogério Assis, Rafael Oliveira e Pedro Ramiro. Escanteio para o time do São Paulo bater, partiu para a bola, Rato levantou no banco do gol, subiu de cabeça para tirar o perigo novamente, vem para tocar da bola o atacante Vitor Andrade. Ele põe para a linha de fundo, em novo escanteio para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerda. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 33 minutos de bola rolando, levantamento vai ser feito à frente, escanteio para o time do São Paulo bater. Narciso Rodrigues está ligado na Bandeirantes, escanteio o seu time do São Paulo, escanteio tricolor. Rato na cobrança, bateu fechado na boca do gol, de novo de cabeça, sobe Henrique Dourado e põe para fora. Novo escanteio para o time do São Paulo bater, se posiciona para a cobrança de escanteio. Você ligado na Bandeirantes, vem torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio para o time do São Paulo bater, 1-0 São Paulo na Portuguesa aqui no Morumbi. Rato bateu fechado na boca do gol, goleirão no soco, vem para tirar. A bola aqui no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, tenta descer com o Rato. Ele pega o lance, levantou no banco do gol, o Galopo tentou, sobrou para Luciano, girou, tirou do zagueiro, vai fazer, bateu em cima do zagueiro, voltou, bom lance à frente, vai ser o gol do São Paulo, tentou chutar, Alan Franco errou. Dourado domina, tentou partir no campo de ataque, houve a falta. E tá parado o jogo, Dourado tá caindo e vai pintar amarelo aí pro Alan Franco. Cartão amarelo pro argentino, que perde a chance no campo de ataque. Incomodado com isso na volta, mata o contra-ataque da Lusa. Faz a falta no Henrique Dourado, perde grande chance o tricolor em 2 tempos, com Luciano e Alan Franco, e o argentino sai amarelado do lance. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Zaidan, merecido amarelo, né, Zaidan? Merecido. Agora o Luciano é centroavante, né, com a série do Caleri. Não sei se o Krigor pediu para sair. Ele poderia até colocar o Felipe Marques na Portuguesa, mas não entendi a saída do Krigor. Se ele não pediu, foi um erro do Dado Cavalcante, Ulisses. Alô, Adolfo Alves, Inhaia tá ligado em Lambaré, no Paraguai, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Número do campo de defesa brasileiro, chegando o time da Portuguesa, 1-0 pro time do São Paulo. A Lusa Veneno desce pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola, recolhe Coutinho, Giovanni Augusto, ele prende o lance, vai pra frente, tentou o toque de bola, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta do Alisson, entrada na grande área, ficou caído. O Felipe Marques está caído aí, bico da área, falta para a Lusa bater. E chamou a falta o camisa 21, que entrou na segunda etapa para cima do Alisson, volante do São Paulo, que mata essa jogada. A Lusa vai colecionando faltas, colocando bola para a área e sonha com o empate no Morumbi. Alô, Luiz Gustavo, tá na Fazenda da Ju, tá na comunidade da Zona Leste de São Paulo. Obrigado pelo carinho da sintonia. Placar do jogo, 36 minutos de bola rolando, o placar de 1-0 pro São Paulo. O Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. É falta pro time da Lusa Veneno bater, falta pro time da Portuguesa cobrar. Se posiciona para a cobrança de falta. E tem torcida da Portuguesa também no Morumbi. Tem de São Paulo e da Portuguesa aqui no Morumbi. É falta pra Lusa Veneno bater, se posiciona para a cobrança. Falta para o time da Portuguesa cobrar. Você ligado no microfone Bandeirantes, as duas torcidas no Morumbi. Há tempo, um clássico paulista não tinha duas torcidas. Se posiciona para a cobrança. É falta para a equipe da Portuguesa bater. Partiu para a bola no peito. Giovanni Augusto bateu, bola bateu no peito. Contra-golpe do time do São Paulo. A bola foi solta na esquerda. É com o Wellington. Ele dominou para o São Paulo. Chegou na bola para bater. Escorregou, caiu. Tá parado o jogo.
Gilberto Almeida ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Gilmar Costa curtindo o sonsaço Bandeirantes. Getúlio Moreira, obrigado pela audiência. Alô Itapeva, já Rogério Assis, Rafael Oliveira com Pedro Ramiro na Bandeirantes. Pra você tem São Bernardo, tem Corinthians pra você no 1º de maio. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta. São Paulo, campo de defesa. E temos público e renda no Morumbi, público de 45.840 torcedores para uma renda de R$2.549.211, público massacrante no Morumbi. Alô, Elias Iso, Valério, em Toledo, no Paraná, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Natalino Queiroz, alô, Natalino Queiroz, obrigado. Gilmar Costa também curtindo o som Bandeirantes. Tá parado o jogo, tá marcada a falta. É bola pro time do São Paulo ser jogando no seu campo de defesa. O Tempo Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade, economia em todos os produtos. É Tempo Atacado, 37-38 jogados. Está parado o jogo. Está marcada a falta para o time do São Paulo. Bater em cima de Alisson. Falta para o São Paulo cobrar. Falta cobrada, a batida. Moreira inteligente se movimentou, ganhou. Abriu pro Rato na direita. Pico da área, dominou, limpou, puxou, perna esquerda, bateu pro gol. Em cima da marcação do zagueiro, voltou para Ferreirinha. Ferreirinha domina para o time do São Paulo. Muito mal. Perde o lance, a bola volta na velocidade, ganhou Vitor Andrade para o time da Portuguesa, ele tenta descer, toca na bola, Vitor Andrade, lateral para o São Paulo, bater do seu campo de defesa, o quinto sinal marcou, são exatamente 19h45. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. E tem São Paulo, Moreira domina, lateral direito do São Paulo, prendeu, Igor Vinícius saiu machucado, a bola foi solta à frente, Galopo prendeu, soltou para Luciano, toque de calcanhar pro Rato, foi espetacular, a bola passa do zagueiro e passa do Rato também. Tá parado o jogo, lateral São Paulo, direita aí, Bruno Miliazzi. E que lance bonito do camisa 10 do São Paulo, Luciano deu aquele toque de calcanhar, só que o Rato já tinha passado da bola. Por um detalhe, ele não sai cara a cara com o Tomazella para ampliar o placar. Perde grande chance o tricolor. Hélio Lopes Gomes ligado na Bandeirantes, obrigado. Narciso Rodrigues também em Pouso Alegre, Minas, curtindo o sonsaço Bandeirantes. A bola volta no toque de para tentar descer o time do São Paulo. A bola foi solta na direita, tá parado o jogo. Tá marcada a falta no Wellington, esquerda, ataque como se fosse escanteio pro São Paulo bater aí. Falta bem marcado, Vitor Andrade chegou atropelando o Wellington, que ganhou na velocidade. Como corre o lateral esquerdo do tricolor, ganha essa falta, como você falou, muito próxima no escanteio, e vem mais bola pra área da Portuguesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é Grupo Souza Lima. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Ajeita para a cobrança de falta. Alô, Donizete Gama, ligado na Bandeirantes, ligado no Mato Grosso. Obrigado pelo carinho da sintonia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Escanteio não é falta, como se fosse o escanteio para o São Paulo bater na direita. Se posiciona para a cobrança novamente o time do São Paulo. É pelo setor de direita, Ferreirinha vem para a cobrança, Rato também na bola. É pelo setor de esquerda, como se fosse escanteio, bola um pouquinho para dentro do campo, cruzamento vem na grande área baixinho, a bola sobrou de primeira, vem a paulada, pega mal na bola, ele bate bem Pablo Maia, mas dessa vez pegou mal, tiro de meta para a equipe da Lusa Veneno bater. E que já bateu várias bolas pro gol dessa forma ao longo da temporada, o Pablo Maia. Agora espirrou o taco, tentou pegar de 3 dedos, manda essa bola muito longe, quase lateral, tiro de meta Lusa, 1-0 tricolor. Gilberto Almeida tá ligado, obrigado pelo carinho no Jardim Universal, na região de Boimirim, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Hamilton Lopes também tá ligado no futebol da Bandeirantes. Maria Fátima, obrigado Maria Fátima, outro abraço pra você, para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata, a amortecedora HG é na Cata. A bola volta no toque de bola que o time no setor intermediário mexe a Luz do Veneno. Troca de centroavante, sai Henrique Dourado, camisa 9, entra o 19 na Lusa, que é o Lucas Paraíso, promessa da base. Também sai do campo Giovanni Augusto com a 10 e entra Rony, 17. Duas mudanças na Lusa. E aí, Zaidan? Opa, sangue novo, gente rápido. O Henrique Dourado é naturalmente lento, imagina essa altura da carreira, né? O Paraíso já jogou, foi titular da Portuguesa no ano passado. Entra para dar aí mais velocidade, um atacante com mais mobilidade, enfim. Restam poucos minutos, dependendo dos acréscimos, já vamos ter mais uns 10 minutos de jogo. Portuguesa tenta reforçar o ataque e deixar o time mais rápido, Luiz.
E tenta descer, domina do campo de ataque. O time do São Paulo, a bola foi junta para Rato, domina, fica no chão, pede falta. O árbitro manda ele levantar e jogar. É bola, campo de defesa novamente para o time da Luz, a Veneno descer e ser jogando no campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É para a Flu. O tempo não para, Bandeirantes marca. 42 jogados, segundo tempo, 42, girando o placar do Paulistão. Continua para você, São Paulo 1, Luiz Gustavo 0 para a equipe da Portuguesa. Alô, Felipe Melo. Alô, Ulisses, mercado da bola. O Corinthians fechou a contratação de Pedro Raul. Acordo fechado em 5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais, valor que será parcelado em 5 vezes. O Timão terá 100% dos direitos econômicos do atleta. É bola no campo de defesa para sério, jogando o time do Corinthians para fechou no campo de defesa para sério para o jogo. Recolhe o time do São Paulo. No futebol é gol, na Sicredi é show, patrocinador oficial do Paulista, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta, a bola volta, tenta descer o São Paulo, vê a falta no Wellington de novo. Que apanha o Wellington no jogo é coisa louca, hein? Impressionante, sempre dispara pelo lado esquerdo e o Douglas Borel tá na caça do camisa 6 do São Paulo, faz mais uma falta, outra chance de ampliar o placar no Morumbi. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona a falta para o São Paulo, a bola volta para Ferreirinha, ele domina para o São Paulo, para Pablo Maia domina do campo de defesa, domina do campo de ataque, a abertura foi feita à frente pelo setor de direita, tentou descer Rato, linda bola para ele, que bola, bateu pro gol, entrou, Luciano tocou! Luciano, 10 é o número da camisa dele para fazer o segundo gol do São Paulo no jogo. Luciano, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Luciano, que você proporciona a torcida tricampeã do mundo. São Paulo 2, Portuguesa 0. São Paulo 2, Portuguesa 0. Luciano, numa metida de bola impressionante do Alisson pro Rato. O Rato cruzou na pequena área, o Luciano veio atrás da linha da bola, enche o pé com o gol aberto para fazer o gol do São Paulo. Agora São Paulo 2, Portuguesa 0, Luciano. Bruno Milhozzi. Um golaço de jogada coletiva. Marcou impedimento, São Paulo, em que estava impedido o Wellington Rato. No início da jogada, lançamento do Alisson, uma pena, porque que golaço marca o tricolor. Anulado, segue 1-0. Vou te dizer, que metida de bola do Alisson pro Rato. É que o Rato estava um pouco à frente aí, Zaidan. Estava à frente da linha de defesa da Portuguesa. A jogada foi muito bem feita, né? Toda ela, o passe, o cruzamento. O Rato, que geralmente só bate com a perna esquerda, cruzou com a direita. Mas o fato é que ele acabou marcando ali. Deu gol. Mais 5. Alô, Cacau Romero, tá ligado no microfone Bandeirantes. Que é isso, Cacau Romero? É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Narciso Rodrigo Matos Galo. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. Tá parado o jogo aqui, falta para o time da Portuguesa. Ganha a jogada novamente Ferreirinha. Ele adianta a bola demais, perde o lance, vem para ganhar a Portuguesa. Recolhe no campo de ataque para a direita, lançamento à frente, vai para escanteio. Tá marcado escanteio para o time da Portuguesa, bater da direita no campo de ataque, tá parado o jogo. E busca agora o empate, motivação final a Portuguesa, que quase viu o jogo ser decidido, e agora o placar segue 1-0, tem bola para colocar na área o time da Portuguesa, Rony na cobrança. Tá parado o jogo, daqui a pouquinho pra você, Rogério Assis, Rafael Oliveira com Pedro Ramiro, tem São Bernardo e Corinthians, lançamento na grande área, subiu a zaga, vem pra tirar escanteio. Tá novo do escanteio para novo escanteio para Portuguesa bater aí. Mais uma vez, é o segundo na sequência, o Rony, camisa 17, se posiciona, a Lusa tá com todo mundo dentro da área, buscando o empate nos instantes finais.
Paulino Ferreira ligado no microfone de Bandeirantes São Bernardo. Domínio do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio para o time da Luz, Veneno bater pelo seu campo de ataque, pelo setor de direita, escanteio para o time da Luz a bater. Vem levantamento dentro da grande área para você curtir o sonsaço Bandeirantes. A abertura foi feita à frente, a Portuguesa tenta o empate, vem para cruzar, tentou bater pro gol. Felipe Marques foi travado, é lateral novamente para o time da Portuguesa bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Joaquim Tigre tá ligado no futebol Bandeirantes em Santos, obrigado pelo carinho da sintonia, grande Joaquim. A bola volta do toque de para, tenta descer o time do São Paulo. Ferreira tenta chegar, dá para ganhar lateral, ganha lateral o São Paulo pela direita do campo de ataque, domínio do campo de defesa, Pranceiro jogando novamente o time do São Paulo pela direita. Já para você tem Rogério Assis, tem Rafa Oliveira, tem Pedro Ramiro, tem São Bernardo e Corinthians para você. Amanhã na Bandeirantes tem Palmeiras e Santos, jogões para você na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, domina pelo campo de defesa, está jogando o time da Portuguesa. Abertura para Patrick domina campo de defesa, volta com o jogador Tomazella para Patrick recolhe a jogada, linha lateral do gramado, próxima linha de fundo, tenta o toque de bola, aperta o time do São Paulo, tenta ganhar o lance, a Portuguesa apertar o toque errado. Zé Ricardo cede escanteio gratuito para o São Paulo bater na direita. Foi mal agora, camisa 5, erra o passe para trás e ia tentar dar o chutão. Patrick manda essa bola direto para a linha de fundo. Wellington Rato se posiciona para cobrar escanteio tricolor. Já São Bernardo e Corinthians, Rogério Assis, Rafa com Pedro Ramiro, escanteio no campo de ataque para a equipe do São Paulo bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, escanteio cobrado, vem para Moreira, limpou, balançou, bateu cruzado na boca do gol, mergulha para pegar Tomazella, pega firme o goleiro da Luz, Veneno. Tomazella salva no bom lance do Moreira, que é um lateral nesse momento, mas aparece muito pelo meio e corta para o meio, defesa da Portuguesa. A bola volta com o time da Portuguesa, que tenta dominar pela direita do campo de ataque com o Ricardinho. Ele faz o giro, solta a jogada pelo meio de campo, tenta o toque contigo na intermediária. Armou novamente, Rony pede, a abertura foi feita à frente para Vitor Andrade, fica no chão, afasta a zaga do time da Portuguesa. O São Paulo, a bola volta novamente com o Zé Ricardo, ele prende para o time da Lusa, já domina pelo setor de esquerda do campo de ataque, abre o compasso à frente, vem para o toque com Vitor Andrade. São dois na marcação dele, Vitor Andrade levou para a linha de fundo, Moreira vem para tirar. Chega atacando Moreira na bola e põe para fora. Em lateral para o time da Portuguesa bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lateral vai ser cobrado. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Já Rogério com Rafa, com Pedro, tem São Bernardo e Corinthians daqui a pouquinho. Lateral foi cobrado, o levantamento foi feito para dentro da boca do gol. Tenta o toque de bola para ser jogando o time da Portuguesa, afasta o São Paulo, Rato tira e tira com facilidade, tenta o levantamento para o comando de ataque. Abertura, é bom lance para Luciano. Se soltar até o Ferreirinha, deu tapa na bola, escapou, dominou o Alisson. Ele prende o lance, pode soltar pelo setor de direito do campo de ataque. Tem aberto o Galopo, não consegue tocar, volta contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone de Bandeirantes, recolhe pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola curto no setor intermediário. Rodrigão Facaroli, tá ligado, Rodrigo Facaroli no futebol Bandeirantes. O Simon tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado. Alô Castilho, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia em Castilho. A bola volta no campo de ataque, já domina o time do São Paulo. Lançamento foi feito pelo setor de esquerda, balançou, escapou Ferreirinha, tentou dois dribles, tira o zagueiro. Quando ergue o braço, árbitro, fim de jogo no Morumbi. São Paulo 0 Portuguesa. O craque do jogo na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes.